Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 291, o leite da vida. Com Meu e Teddiursa partindo em sua jornada, a vida no rancho retornou ao seu ritmo tranquilo de sempre. Mas esta manhã, Glaceon veio correndo visivelmente em pânico. "Buu!" gritou com os olhos arregalados de terror. Naoki ficou surpreso ao ver seu normalmente indiferente Glaceon tão angustiado. O que poderia ter assustado Glaceon desse jeito? Ele se perguntou em voz alta enquanto colocava uns salgadinhos de sementes tradutoras na boca. "Respire fundo e me conte o que aconteceu." Glaceon levou um momento para se recompor, engolindo em seco antes de descrever os eventos sinistros da noite anterior. Sua voz estava trêmula enquanto contava. Bui, havia um fantasma na caverna. Eu estava dormindo na minha pedra de gelo favorita, mas por volta da meia-noite, ouvi uma risada horrível e sinistra ecoando na parede. Só de lembrar do incidente, Glaceon pareceu estremecer, e ele olhou para trás, em direção à caverna de gelo, apavorado. Boi! As paredes da caverna são de rocha sólida, não tem como uma pessoa ou Pokémon se esconder lá. Tem que ser um fantasma. Um fantasma? Naoki ficou genuinamente assustado. Ele morava no rancho havia mais de um ano, e além do ocasional Gastly travesso ou do brincalhão Misdreavus, nunca havia encontrado nenhuma presença fantasmagórica de verdade. "Será que é um Pokémon do tipo fantasma?" perguntou Naoki, tentando acalmar seu ansioso Glaceon. Glaceon balançou a cabeça com fervor. "Boi! Não, isso era diferente." A risada era aguda, arrepiante e não parecia a de nenhum Pokémon ou pessoa. Vendo a hesitação de Naoki, Glaceon pressionou com urgência. "Boi! É real. As risadas ainda vêm da caverna." Decidindo que não podia ignorar a situação, Naoki reuniu Koraidon e alguns outros Pokémon para investigar. Eles seguiram Glaceon de volta à caverna de gelo aninhada atrás da velha casa. À medida que se aproximavam, uma risada fraca e aguda ecoou por entre as paredes de pedra. Indeedee se escondeu atrás de Naoki sussurrando nervosamente. "Ai, realmente há risos." Glaceon estremeceu, lançando um olhar para Naoki que parecia dizer, "Viu? Eu te avisei." Naoki, no entanto, estava mais curioso do que assustado. Algo naquela risada não parecia combinar com as características típicas de Pokémon do tipo fantasma. "Vamos dar uma olhada", disse Naoki, acalmando sua equipe. Ele os conduziu para dentro da caverna, seguindo a direção das risadas até chegar a um ponto na parede onde o som era mais claro. Ele pressionou o ouvido contra a pedra fria, tentando identificar a fonte. Koraidon estava por perto, observando-o atentamente. Depois de alguns instantes, Naoki se endireitou. "Isso não parece um fantasma", murmurou pensativo. Saindo, ele examinou a área, ouvindo atentamente para rastrear o som. Depois de alguns minutos, localizou um ponto na parede externa da caverna. "Bem aqui", disse ele, gesticulando para Koraidon. "Dá um soco nele." Koraidon assentiu e levantou o punho, pronto para golpear a parede conforme Naoki instruiu. Koraidon cerrou o punho e desferiu um soco firme na parede. Com um estrondo, um buraco se abriu na rocha, revelando um pequeno espaço escondido lá dentro. Curioso, Naoki deu um passo à frente, afastou os escombros e espiou pela abertura. Para sua surpresa, em vez de encontrar pedra sólida, descobriu um cantinho aconchegante repleto de brinquedos diversos, bonecos de pelúcia, bonecos de plástico do Pidgeot e carrinhos de corrida minúsculos. A risada assustadora que assustou Glaceon vinha de um urso de pelúcia fofo aninhado no meio da coleção. Naoki ficou momentaneamente perplexo. Quem poderia ter construído este pequeno esconderijo? Estendendo a mão, ele retirou o urso e o examinou atentamente. Abrindo o zíper, encontrou um módulo de som dentro. Parecia que a bateria estava quase descarregada, o que fazia a risada do brinquedo soar distorcida e sinistra. Apenas o suficiente para se assemelhar a um lamento fantasmagórico. "Não é um fantasma, é só um brinquedo", Naoki tranquilizou Glaceon e Indeedee mostrando-lhes o brinquedo. Assim que ele removeu a bateria, as risadas cessaram completamente. Glaceon, percebendo que havia confundido um brinquedo com um fantasma, congelou por um segundo e depois corou de vergonha. Ele realmente havia exagerado. "Ei!" murmurou timidamente, batendo as patas no chão com um leve constrangimento. "Eu realmente fiz papel de boba." Indeedee também respirou aliviado, embora isso levantasse outra questão. "De fato. Mas, quem colocou todos esses brinquedos aqui?" Koraidon pensou por um momento antes de dar uma ideia. "AGA. Será que foi o meu? Lembro-me de vê-lo por aqui, usando seus poderes nesta parede." Naoki imediatamente conectou os pontos. Ele se lembrou da paixão de Meu por brinquedos e do hábito de colecioná-los. Então ele se deu conta. Devia ser poder secreto. Esse movimento, conhecido por criar bases escondidas em árvores, cavernas e outros lugares, era perfeito para a natureza brincalhona de Meu. Claramente Meu havia criado aquela toca aconchegante como seu refúgio pessoal, enchendo-a com seus brinquedos favoritos. Meu deve ter deixado o brinquedo de urso ligado acidentalmente e com a bateria descarregando lentamente, a risada ficou distorcida, levando Glaceon a pensar que era assombrado. Naoki riu baixinho. "Então é tudo apenas um mal-entendido." Depois que o mistério foi revelado, Naoki explicou sua teoria para Glaceon. Então colocou o ursinho de pelúcia risonho de volta no pequeno espaço escondido e cobriu o buraco que Koraidon havia feito com uma pedra. "Quando Meu e Teddiursa retornarem, explicarei tudo para Meu." "Tudo bem, pessoal, vocês podem voltar agora", ele anunciou. Enquanto isso, na cidade de Kozagi, na sede do mercado de Kozagi, Zack levou as 2 garrafas de leite Gogoat de alta qualidade do rancho de Naoki para a sede do mercado para testes completos.
O leite produzido pelos Pokémon é único. Semelhante às frutas encontradas na natureza, ele possui propriedades especiais que podem restaurar a força física de Pokémon feridos. Para humanos, o consumo prolongado desse leite também pode trazer benefícios, fortalecendo o corpo ao longo do tempo. Estudos demonstraram que crianças que consomem o leite Momo da Milton desde pequenas tendem a crescer mais saudáveis e fortes do que aquelas que não fazem. Um único Milton pode produzir até 20 litros de leite nutritivo por dia, tornando o leite Momo tão essencial para as pessoas quanto alimentos básicos como arroz ou farinha. Comparado ao Milton, embora o Gogoat possa produzir leite, a quantidade produzida é muito menor e os nutrientes geralmente não são tão ricos. Isso limitou o apelo do leite do Gogoat no passado, com a maioria dos consumidores preferindo o leite Momo mais rico. Zack sempre teve essa opinião até começar a provar o leite Gogoat do rancho de Nauki. O leite de alta qualidade Gogoat do rancho de Nauki provou ser muito superior ao típico leite Momo em termos de conteúdo nutricional, ajudando até idosos frágeis a recuperar energia e vitalidade. E agora, após mais um ano de cultivo cuidadoso de Nauki, a qualidade parecia ter atingido um nível ainda mais alto. Refletindo sobre isso, Zack entregou uma das garrafas ao inspetor na sede do mercado Kozagi para teste. Como o mercado Kozagi é cercado por vários ranchos e fazendas próximos, ele é equipado com equipamentos de teste avançados, projetados especificamente para avaliar a qualidade do leite fresco. O inspetor pegou a garrafa de leite, despejou-a na máquina e perguntou casualmente: "De qual fazenda você tirou esse leite?" "Não é o leite do Momo", explicou Zack com um sorriso. "É o leite do Gogoat, do rancho Nauki." Os olhos do inspetor brilharam. "Ah, você está falando do famoso leite Gogoat mágico de que todo mundo está falando?" "Exatamente." Zack respondeu, ainda sorrindo. "Bem, com certeza vou ter que verificar o conteúdo nutricional disso com cuidado." A inspetora ficou intrigada. Ela tinha ouvido as histórias sobre o leite Gogoat da Nauki. Corria o boato de que o marido de Madame Dantes, que estava de cama e fraco, havia recuperado as forças após consumir pratos feitos com leite Gogoat. Agora ele era visto correndo pela cidade todas as manhãs, cheio de vida. A máquina ligou e o computador começou a analisar os nutrientes e propriedades do leite Gogoat. À medida que o teste avançava, o gráfico de dados na tela subia rapidamente, representando a qualidade excepcional do leite. "Está no limite", exclamou o inspetor. "A balança está cheia, este é leite Gogoat de qualidade superlativa." Ao ouvir isso, Zack se inclinou para olhar a tela. Um segundo depois, o gráfico não só atingiu o máximo, como também ultrapassou os limites do gráfico. Ambos olharam para a tela em choque. Os dados estavam fora dos gráficos. Isso significava que os nutrientes nesta garrafa de leite Gogoat excediam até mesmo a capacidade de medição da máquina. "Mais de 800 tipos de nutrientes benéficos para o corpo humano", exclamou a inspetora digitando furiosamente no teclado enquanto novos resultados surgiam. Ela fez uma pausa repentina, com os olhos arregalados. "Há um tipo muito incomum de energia neste leite Gogoat." "Que tipo de energia?" perguntou Zack, curioso. "Não tenho certeza", admitiu a inspetora, balançando a cabeça. "Mas posso garantir que é totalmente seguro para humanos." "Espere, este leite contém um nível extraordinário de elementos ativos." A inspetora olhou para a garrafa de leite Gogoat com espanto, depois se virou para Zack com a voz abafada de admiração. "Se minha análise estiver correta, este leite tem propriedades curativas impressionantes." "Tipo leite Momo?" perguntou Zack, com os olhos arregalados de admiração. O inspetor assentiu com entusiasmo. "Sim, mas seu poder de cura é dezenas, talvez até centenas de vezes maior que o do leite Momo. Preciso fazer um teste específico para confirmar seu potencial máximo." Os dois trocaram um olhar determinado e sabiam exatamente para onde ir. 15 minutos depois, eles chegaram ao centro Pokémon na cidade de Kozagi, segurando a garrafa restante de leite Gogoat. Eles tiveram sorte. Assim que entraram, um jovem treinador irrompeu pela porta, carregando Vatreu gravemente ferido e inconsciente. Senhora Joy, por favor, ajude meu Vatreu", ele gritou. A senhora Joy examinou o estado do Pokémon e franziu a testa profundamente. "Isso é sério. Como ele se machucou tanto?" A voz do treinador falhou quando ele explicou. "A culpa é minha. Eu não deveria ter ido para um lugar tão perigoso. Vatreu tentou me proteger e foi atacado por um Pokémon. Senhorita Joy, por favor, você tem que salvá-lo." Zack rapidamente deu um passo à frente e disse: "Talvez eu tenha um jeito de ajudar." A senhora Joy piscou, surpresa ao vê-lo ali. "Senhor Zack?" Sem mais explicações, Zack se aproximou do Vatreu ferido e cuidadosamente despejou um pouco do leite Gogoat em seu bico. O que aconteceu em seguida deixou todos atonitos. Assim que Vatreu engoliu o leite Gogoat, seus ferimentos começaram a cicatrizar, visivelmente se recuperando a uma velocidade impressionante. Em poucos instantes, o Vatreu, antes doente, abriu os olhos, esticou as asas e alçou voo, parecendo nunca ter se ferido. O treinador abraçou Vatreu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você está bem, você está mesmo bem." "Obrigado, Vatreu." A senhora Joy encarou a cena em choque, mal conseguindo acreditar no que acabará de testemunhar. O que aconteceu?" perguntou ela, virando-se para Zack. Segundo sua experiência, o estado de Vatreu era crítico. Deveria ter levado semanas para se recuperar, se é que sobrevivera. Mas aqui estava, completamente curado em segundos. Zack e o inspetor ficaram igualmente espantados. "Seu poder de cura é incrível", sussurrou o inspetor. A senhora Joy olhou para Zack e o reconheceu como o entregador do mercado Kozagi. "Senhor Zack, que leite era aquele que você usou?" Zack ainda se recuperava do choque. "É o leite da vida." "Leite da vida?" repetiu a enfermeira Joy, um pouco surpresa. Zack assentiu. "Este leite pode restaurar instantaneamente a saúde de um Pokémon, mesmo à beira da morte, curando todos os ferimentos. Não consigo pensar em um nome melhor." O inspetor, igualmente surpreso, concordou.
Sim, é leite Gogoat verdadeiramente vivificante, capaz de restaurar a saúde de Pokémon gravemente feridos. O jovem treinador, agora calmo, virou-se para Zack curvando-se em gratidão. Obrigado, senhor. Zack balançou a cabeça, sorrindo. Não precisa me agradecer. Se você é grato, deveria agradecer ao Rancho Naoki e ao seu dono. A enfermeira Joy se animou, surpresa. Rancho Naoki? O que o senhor Naoki tem a ver com isso? O garoto parecia igualmente confuso. Rancho Naoki? Zack riu baixinho. Aquele leite Gogoat que salvou seu Vatreu foi produzido por um Gogoat criado pelo próprio Naoki, usando um método especial. Então é isso. A enfermeira Joy lembrou-se das Gogoats alegres que viu brincando no rancho de Naoki. Senhor Naoki? O jovem treinador, pensativo, assentiu seriamente. Vou me lembrar. Ansioso para confirmar os efeitos do leite, Zack perguntou à enfermeira Joy. Você poderia fazer um exame completo em Vatreu? Claro, respondeu a enfermeira Joy com um sorriso. Pouco tempo depois, ela voltou com o Vatreu, seu treinador parecendo ansioso enquanto Zack esperava com expectativa. A enfermeira Joy os tranquilizou gentilmente. Fiquem tranquilos. Os ferimentos do Vatreu estão completamente curados e até mesmo alguns ferimentos mais antigos de batalhas passadas desapareceram. O leite da vida faz maravilhas. Impressionada, a enfermeira Joy pensou no Sr. Naoki e em seu talento com Pokémon. Até o chefe da Liga Pokémon tentou recrutá-lo pessoalmente, mas ele recusou. Talvez um indivíduo tão talentoso, capaz de domar até o rei das colheitas abundantes, não precisasse de um cargo na Liga Paldia. Ao ouvir o relatório da enfermeira Joy, Zack ficou satisfeito. Agradeceu e saiu para finalizar o assunto. O último obstáculo era definir um preço para esse extraordinário leite Gogoat. Mas com suas propriedades curativas sem precedentes, encontrar um preço justo era complicado. 10.000 Pokédólares? 20? 30? Até 50.000. Capítulo 292, Flutter Mané. Quando Zack chegou ao rancho com os resultados dos testes do leite Gogoat, ele encontrou Naoki cuidadosamente escovando Glaceon e Palmote. A primavera trouxe um surto de crescimento, e carrapichos estavam espalhados pela grama. Quando os Pokémon de pelo longo rolam por ali, os carrapichos inevitavelmente grudavam em seus pelos. Alguns ficavam presos em lugares inacessíveis, então voltavam, parecendo um pouco arrependidos, na esperança de que Naoki pudesse ajudar. Depois de arrancar o último carrapicho da cabeça de Palmote, Naoki deu um tapinha carinhoso. Tudo bem, está tudo pronto. Pode começar a brincar. Palmote, ele guinchou alegremente e saiu correndo. Naoki se virou para Zack, percebendo sua animação. O que está acontecendo? Zack estava praticamente radiante de entusiasmo. Naoki, este leite Gogoat é incrível. É rico em nutrientes e também contém uma energia misteriosa que restaura rapidamente a força e cura ferimentos. Energia misteriosa? Naoki ficou surpreso, mas rapidamente considerou. Será que é a energia natural que Calyrex mencionou? Ou talvez a energia do tipo grama imbuída nas Gogoats? Zack continuou. Além disso, fui ao centro Pokémon para testar os efeitos em primeira mão. Um Vatreu gravemente ferido, que estava quase inconsciente, se recuperou completamente depois de beber o leite. Nem as poções de recuperação total do centro Pokémon conseguem fazer efeito tão rápido. Entendo. A reação de Naoki foi mais comedida. Ele já conhecia os efeitos potentes do leite. Era semelhante à cinza sagrada do Rei Fênix. Zack continuou. Depois de muita discussão, chegamos a um acordo de 30.000 Pokédólares por garrafa. Parece justo para você? 30.000? Naoki ficou momentaneamente surpreso. Considerando o lucro das Gogoats, isso significava que ele poderia ganhar milhões em uma única rodada de vendas. Depois de pensar um pouco, porém, ele percebeu que era razoável. Qualquer valor maior poderia estar fora do alcance de quem realmente precisasse. Inicialmente ele queria que aquele leite ajudasse treinadores e Pokémon como Alder e sua Volcarona, para evitar o tipo de perda trágica que Alder havia enfrentado. Com um aceno de cabeça, Naoki concordou com o preço. Parece bom para mim. Fantástico. Vou levar a remessa de hoje. Zack sorriu radiante. Ele tinha vindo preparado com dinheiro suficiente desta vez e depois de calcular cuidadosamente o total, pagou a Naoki pelo leite Gogoat e outros itens e partiu em seu caminhão com um sorriso satisfeito. Quando quase 1 milhão de Pokédólares foi depositado em sua conta, Naoki olhou para a pilha de notas de alto valor, sentindo uma onda de satisfação e propósito tomar conta dele. É muito dinheiro, murmurou Naoki surpreso com a quantia. Mas com o rancho funcionando perfeitamente e a maioria das necessidades atendidas, ele não tinha muita utilidade para aquilo. Talvez eu guarde para agora, pensou ele. Talvez eu possa pensar em alugar uma casa em algum lugar pitoresco para poder levar Coraidon e os outros para uma escapada ocasional. Com isso em mente, Naoki pegou sua mochila de viagem, guardou o dinheiro em segurança e cavalgou Coraidon até a cidade de Kozagi para depositá-lo no banco. Quando retornaram, o sol estava se pondo e um suave crepúsculo se instalara sobre o rancho. À medida que a primavera esquentava os dias, os Pokémon estavam mais animados, não mais se amontoando ao redor da lareira para se aquecer. Mesmo quando a noite começava a cair, eles ainda corriam lá fora, brincando no crepúsculo. Naoki observava tudo sob o beiral, com uma mistura de carinho e exasperação no rosto antes de voltar para dentro. O pensamento de Alder e sua Volcarona persistia em sua mente, e ele decidiu entrar em contato com Geeta pelo videofone. O rosto de Geeta logo apareceu na tela, e ela o cumprimentou com um sorriso. Ah, Naoki. Ligando para discutir sobre entrar para a Liga Paldia, ela provocou. Naoki. Geeta riu baixinho. Tudo bem, tudo bem. Em que posso ajudar então? Na verdade, eu queria perguntar se você sabe muito sobre os campeões de outras regiões, respondeu Naoki. Geeta ergueu uma sobrancelha, um pouco surpresa. Os campeões de outras regiões?
Embora não interajamos com tanta frequência, eu conheço alguns. Afinal, cada região é bastante autônoma. Ela pensou por um momento e então continuou. Por exemplo, eu conheço Dianta, a campeã da região de Kalos. Ela é bem famosa fora das batalhas Pokémon. Ela também é uma atriz famosa. Há também o campeão da região de Unova, Alder, Cynthia da região de Sinnoh, e Leon, da região de Galar. Não conheço muito bem os outros, pois estão bem longe de Paldea, explicou Geeta. Ela fez uma pausa, lembrando-se de algo de repente. Falando em Galar, Leon, o campeão mais forte deles, solicitou uma visita a Paldea há pouco tempo. O que será que o está impedindo? Ele ainda não chegou. Leon? Vindo para Paldea, Naoki ficou surpreso. Será que ele se perdeu no caminho? Por que esse interesse repentino? Perguntou Geeta com uma expressão curiosa no rosto. Naoki deu a resposta preparada que havia pensado antes. Ouvi de treinadores que passavam pelo rancho que campeões de outras regiões são incrivelmente fortes. Os olhos de Geeta brilharam de interesse. Você está pensando em desafiá-los? Naoki respondeu rapidamente não. Sou apenas um fazendeiro. Não tenho esse tipo de força. Interiormente Geeta pensou. Você diz isso, mas é o treinador que conseguiu fazer amizade e trabalhar ao lado de Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Então, como se um pensamento tivesse passado pela sua cabeça, Geeta acrescentou. Embora seja possível lutar contra alguns campeões, Alder seria uma exceção. Naoki piscou, um pouco surpreso. O que aconteceu com o Sr. Alder? O Pokémon principal de Alder, Volcarona, sofreu um ferimento grave, um ferimento que o centro Pokémon não conseguiu curar completamente. Desde então, Alder perdeu o interesse em batalhas e se afastou das funções da Liga. Agora, os assuntos da Liga Unova são administrados principalmente pela elite dos 4, explicou Geeta, com um toque de tristeza na voz. É realmente uma pena ver um treinador tão talentoso se afastar. Entendo. Naoki assentiu, pensativo. Ele se perguntou por que Geeta era tão versada nos acontecimentos da Liga Unova. Geeta pareceu sentir a curiosidade de Naoki, então ela ofereceu uma explicação com um sorriso. Recentemente a Aliança Paldea e a Aliança Unova fortaleceram seus laços, especialmente com a criação da academia. Há pouco tempo, elas fundaram a Academia Blueberry em uma ilha costeira, que serve como escola irmã da Academia Naranja e da Academia Uva. Todos os anos, as escolas realizam intercâmbio de alunos, dando-lhes a oportunidade de estudar nos campos uma da outra. Naoki ficou surpreso. Sério? Eu não tinha ouvido nada sobre isso. Nesse momento, Naoki ouviu outras vozes ao fundo, vindas do lado de Geeta. Tenho algumas coisas para resolver no departamento, disse ela. Mas conversamos mais tarde se houver mais alguma coisa para discutir. Naoki, tendo reunido as informações que procurava, expressou sua gratidão. Muito obrigado por compartilhar isso. Geeta sorriu calorosamente prestes a encerrar a ligação, quando de repente se lembrou. E a propósito, a Aliança Paldea sabe como Calyrex usou seus poderes para restaurar a ecologia ao redor da cidade de Kozagi. Para expressar nossa gratidão e honrar seus feitos, a Aliança decidiu construir um santuário da abundância em seu nome. A liderança deste projeto deve chegar à sua casa em breve. Santuário da Abundância? Naoki foi pego de surpresa. Ele olhou para a tela enquanto Geeta encerrava a ligação, sentindo-se um pouco sobrecarregado. Enquanto isso, nas profundezas da Área Zero, no coração da cratera Paldea, a máquina do tempo continuava sua operação, trazendo periodicamente Pokémon de tempos antigos e futuros distantes para o presente. Nem todos os Pokémon paradoxais apareciam aqui a todo momento. Apenas aqueles que atendiam a certos critérios e respondiam ao sinal da máquina do tempo podiam ser transferidos. Por exemplo, apenas os Pokémon que se aproximassem do sinal da máquina do tempo ou ficassem curiosos sobre ele seriam atraídos por ela. Naquele exato momento, dentro da vasta câmara que abrigava a máquina do tempo, um clarão de intensa luz branca iluminou os arredores. À medida que a luz se apagava, um Pokémon misterioso de pelo longo e selvagem com uma aparência semelhante a um pesadelo gigante materializou-se, planando graciosamente pelo ar. Abaixo, o professor Sada e o Dr. Turo observaram o Pokémon e o reconheceram imediatamente. É um Pokémon paradoxo conhecido como Fluttermané, registrado no livro Escarlate, alertou o Dr. Turo. Tenha cuidado, ele acrescentou. Fluttermané tem um temperamento feroz e guerreiro. O professor Sada assentiu calmamente. Eles já tinham muita experiência em lidar com situações como essa. O protocolo deles era claro. Se um Pokémon paradoxo mostrasse sinais de agressão, eles usariam Pokébolas para capturá-lo imediatamente e então selariam a Pokébola para mantê-lo contido. No entanto, Fluttermané não parecia agressivo. Em vez disso, pairava no ar, seus olhos vermelhos sangue observando calmamente os dois abaixo. Vendo isso, a professora Sada hesitou enquanto se preparava para lançar a Pokébola. Momentos depois, a figura de Fluttermané gradualmente desapareceu nas sombras. Desapareceu? O coração do professor Sada disparou. O Dr. Turo preparou sua Pokébola, antecipando um ataque surpresa vindo das sombras. No entanto, após um longo momento, ficou claro que Fluttermané não estava planejando uma emboscada. Percebendo isso, o Dr. Turo fez uma rápida avaliação. Ele fugiu. O professor Sada ficou surpreso. Tal comportamento era incomum. Felizmente, a máquina do tempo estava vazia, então a fuga de Fluttermané não representou perigo imediato para mais ninguém. O Dr. Turo supôs que Fluttermané provavelmente chegaria aos níveis superiores da Área Zero, onde se misturaria ao ecossistema local. Que oportunidade perdida, lamentou o professor Sada. Encontrar um Pokémon paradoxo ancestral com um temperamento tão calmo. O Dr. Turo a confortou. Não precisa se preocupar. Nossa pesquisa mostra que esses Pokémon paradoxos, invocados tanto do passado quanto do futuro distantes, estão se adaptando lentamente a esta era e aos humanos.
Se formos pacientes, eventualmente alcançaremos nossos objetivos. A professora Sada sentiu com o otimismo restaurado. Você tem razão. Como nenhum outro Pokémon apareceu na máquina do tempo naquele dia, eles verificaram as horas, perceberam que estava tarde e decidiram ir embora. Sem que eles soubessem, Flutter Mané observava silenciosamente das sombras, observando as figuras estranhas. Flutter Mané voltou para as sombras, seguindo silenciosamente os dois pesquisadores enquanto eles retornavam ao laboratório. A doutora Turo foi direto verificar os Pokémon Paradoxo, estudando sua adaptação gradual à era moderna. Enquanto isso, a professora Sada sentou-se à sua mesa e começou a documentar as descobertas do dia em suas anotações de pesquisa. Hoje, Turo e eu nos aventuramos mais profundamente na Área Zero e descobrimos uma vasta caverna em seus níveis mais baixos. Dentro dessa caverna encontra-se Terapagos, a misteriosa relíquia de Zero, adormecida em suas profundezas. A estrutura cristalina que o envolve parece ser uma forma de proteção contra potenciais ameaças. No entanto, parece que pode levar mais tempo para despertar. Curiosamente, um fenômeno de cristalização único, diferente de tudo visto na superfície, está ocorrendo em toda esta caverna. Turo e eu decidimos rotular esse cristal abrangente de cristal estelar. A professora Sada fez uma pausa, virou uma nova página em seu caderno e então continuou suas anotações. Após mais discussões, Turo e eu nomeamos a área abaixo da Zona Zero de Área Zero subterrânea. Com base na estrutura geológica, estimo que esta cavidade foi formada há cerca de 2 milhões de anos. Vestígios indicam que a cavidade já foi preenchida com algum material desconhecido antes de quase se formar. A profundidade do colapso é de aproximadamente 1000 metros, e repetidos colapsos deixaram marcas por toda parte. Especulamos que o movimento da crosta e a erosão causada pela chuva e pelas águas subterrâneas possam ser os responsáveis. Desde sua formação definitiva, a Área Zero subprofundezas permaneceu geologicamente estável até hoje. Ela largou a caneta, refletindo sobre a conexão entre Terapagos e o misterioso cristal estelar. Não havia dúvidas em sua mente de que Terapagos era a origem dessa cristalização. Mas, de acordo com sua pesquisa, esse Pokémon já havia feito parte de um grupo maior na antiga Paldea, provavelmente vivendo nas profundezas da crosta terrestre. Refletindo sobre as enormes marcas de colapso nas profundezas, o professor Sada não pôde deixar de se perguntar: será que, devido a mudanças tectônicas, todos os outros Terapagos pereceram, deixando apenas este, agora adormecido? Perdida em pensamentos, ela não percebeu que Flutter Mané estava espreitando nas sombras atrás dela. O olhar de Flutter Mané percorreu o laboratório, observando as pilhas desorganizadas de materiais e ferramentas de pesquisa espalhadas pela sala. Perto de um quadro branco, havia pilhas de dados e fotografias. A maioria das fotos era de Pokémon Paradoxo, cada uma meticulosamente tirada pelo professor Sada e pelo Dr. Turo. Entre elas havia várias fotos de Koraidon e Miraidon, além de instantâneos das interações de Naoki com Koraidon enquanto este se acostumava ao mundo humano. O olhar calmo de Flutter Mané finalmente pousou em uma foto de Naoki acariciando gentilmente a cabeça de Koraidon. Capítulo 293. O amigo de Koraidon. Este Pokémon finalmente encontrou aquele que estava procurando. Flutter Mané olhou para o familiar Koraidon na foto e foi inundada de lembranças. Naquela época, quando a Terra era dominada por um Koraidon brutal e poderoso, até mesmo seu próprio território havia sido reivindicado por aquele temível Koraidon, que vencera uma batalha feroz para conquistá-lo. Derrotada e desesperada, Flutter Mané estivera à beira da fuga, até que um Koraidon extraordinário chegou. O novo Koraidon travou uma batalha intensa contra o Koraidon dominante, saindo vitorioso. Justamente quando Flutter Mané pensou que seu território estava prestes a mudar de mãos mais uma vez, o vitorioso Koraidon simplesmente olhou para ele, virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Confuso, Flutter Mané recuperou seu território, sem entender por que os Koraidon haviam demonstrado misericórdia. No entanto, sua paz durou pouco. Outro Pokémon formidável logo chegou, e após uma luta desesperada, Flutter Mané mais uma vez perdeu seu lar, forçado a fugir de medo. Depois de vagar sem rumo por um tempo, Flutter Mané cruzou o caminho do Koraidon especial mais uma vez. Observou de longe enquanto este Koraidon vagava pela terra, lutando constantemente pela sobrevivência. O Koraidon tropeçava nos territórios de outros Pokémon, lutava ferozmente e frequentemente se encontrava em grave perigo. Ao longo de todos esses encontros, uma figura sombria estava sempre ao lado do Koraidon. Era velha e misteriosa, com manchas brancas que pareciam quase espectrais. No entanto, o Koraidon parecia completamente alheio à presença de seu companheiro silencioso. Um dia, o Koraidon encontrou um adversário particularmente poderoso, o próprio Koraidon que reinava supremo sobre esta terra. Apesar de lutar com todas as suas forças, o Koraidon especial foi finalmente subjugado, derrubado ao chão e prestes a ser derrotado. Assim que o poderoso Koraidon ergueu o punho para o golpe final, a figura fantasmagórica avançou para proteger o Koraidon caído. Flutter Mané ficou chocada ao ver a figura fantasmagórica esgotar suas últimas energias restantes para proteger o Koraidon, sacrificando-se para permitir que o Koraidon escapasse e finalmente virasse o jogo contra seu inimigo. Naquele momento, algo despertou no coração de Flutter Mané. Pela primeira vez, sentiu algo além da sobrevivência, além do ciclo interminável de batalhas, sentiu uma centelha de compreensão e empatia. Curiosa e comovida, Flutter Mané decidiu seguir o notável Koraidon. A partir daí, sua vida começou a mudar. Não girava mais apenas em torno de caçadas agressivas ou escaramuças territoriais brutais. Agora havia algo mais, um desejo de aprender e compreender. Por fim, o Koraidon notou a presença de Flutter Mané. Em uma breve conversa, Flutter Mané descobriu que o Koraidon estava procurando por alguém de grande importância. Para isso, ele viajou para quase todos os lugares da Terra apenas para encontrar a pessoa. Para explorar as mudanças que sentia em seu coração, Flutter Mané decidiu viajar com Koraidon para ajudá-lo a encontrar aquela pessoa.
Por fim, eles chegaram a uma caverna enorme. Coraidon sentiu uma presença poderosa e ameaçadora abaixo e pediu para Fluttermané esperar enquanto ele descia sozinho. Fluttermané concordou, mas depois de esperar muito tempo, Coraidon não retornou. Preocupada, Fluttermané finalmente entrou na caverna para procurá-lo. Entretanto, não havia nenhum vestígio de Coraidon, apenas um grupo de Pokémon brilhantes, simplórios e parecidos com tartarugas. Naquele momento, Fluttermané sentiu um chamado misterioso. Seguindo esse fraco chamado, ele avistou uma luz branca à frente. Com algumas batidas de asas, desapareceu na luz branca. Ao abrir os olhos, viu-se em um novo lugar, diante de duas criaturas estranhas com pelos na cabeça. Eles pareciam quase idênticos à figura fantasmagórica que ele viu protegendo Coraidon, claramente membros da mesma raça. Com base no que Coraidon mencionou uma vez, essa criatura provavelmente era um humano, o próprio ser que Coraidon estava procurando. Olhando para a foto do sorriso de Coraidon, Fluttermané sentiu uma sensação quente em seu coração. Que maravilha! Fluttermané pensou com contentamento, genuinamente feliz por Coraidon. Sua expressão calma se suavizou enquanto ele refletia sobre esse momento. De repente, um grito de surpresa soou atrás. Assustada, Fluttermané voltou à realidade, percebendo que havia sido avistada por um humano. Não querendo demorar, ele rapidamente deslizou para as sombras e desapareceu de vista. O professor Sada olhou para o local em choque. Uma expressão de descrença apareceu em seu rosto. Fluttermané estava olhando para a foto? Naquele momento, o professor Turo entrou após ouvir a comoção. O que aconteceu? A professora Sada relatou o que acabará de observar. O professor Turo pensou por um momento, depois olhou para a câmera de vigilância no canto da sala. 3 minutos depois, os dois professores estavam na sala de monitoramento, revisando as imagens. Na tela, eles observaram o Pokémon emergir das sombras, atraído pelo quadro branco. Seu olhar percorreu as várias imagens e então se deteve em uma fotografia específica, uma de Coraidon e Naoki. Ao ver isso, o professor Turo franziu a testa. O professor Sada, ainda atordoado, murmurou. Estava olhando para Coraidon número 1? O que está acontecendo? Será que Fluttermané e Coraidon são da mesma época? Eles realmente se conheciam? Os olhos do professor Sada brilharam de entusiasmo. Se for verdade, seria uma descoberta incrível. Calma, disse o professor Turo, notando a animação dela. É possível que ele só tenha ficado intrigado com a foto. Pokémon paradoxos de tempos antigos provavelmente nunca viram nada parecido. Assim como certos Pokémon que se assustam na primeira vez que veem seu reflexo no espelho, reconheceu a professora Sada, assentindo. Ela pensou por um momento e decidiu tentar alguns pequenos experimentos primeiro. Se Fluttermané realmente conhecesse o Coraidon de Naoki, eles poderiam eventualmente precisar convidar Naoki para o laboratório. No entanto, questões mais urgentes aguardavam. As vastas e misteriosas profundezas da Área Zero guardavam inúmeros segredos ainda a serem desvendados, e até mesmo os professores Sada e Turo, os exploradores originais da região, ainda não haviam encontrado respostas para muitas de suas perguntas. Os dois cientistas vinham conduzindo explorações mais profundas das profundezas há semanas, descobrindo novos mistérios a cada dia. Após uma noite de descanso, eles empacotaram seus equipamentos ao amanhecer e se prepararam para descer a caverna novamente. Mas pouco antes de partirem, foram interrompidos por um relatório do chefe da cafeteria do instituto. Doutores, tem algo estranho acontecendo. O instituto pode estar assombrado. Toda a carne e as frutas vermelhas que guardei na despensa ontem à noite sumiram, disse o chefe, parecendo perplexo. O professor Sada ergueu uma sobrancelha. Como assim sumiu? Não sei, exclamou o chefe, erguendo as mãos. A porta da despensa estava trancada, hermeticamente fechada, ninguém poderia ter entrado. Mas quando cheguei esta manhã, toda a comida tinha sumido. E eram todos ingredientes crus. O professor Sada fez uma pausa, refletindo. Interessante. Vamos dar uma olhada quando voltarmos da nossa expedição. Sim, professor. Depois de se despedir do chefe, os professores Sada e Turo seguiram até o elevador que levava às profundezas dos subprofundezas da Área Zero. Escondida nas sombras, Fluttermané observava os dois humanos atentamente, rastreando cada movimento. Silenciosamente seguiu-os, espreitando na escuridão enquanto desciam para os níveis mais profundos. Quando as portas do elevador finalmente se abriram, os professores Sada e Turo saíram, preparados para retomar a investigação da imensa caverna. Ao observar aquele lugar estranho e desconhecido, Fluttermané sentiu uma leve sensação de reconhecimento. Se bem se lembrava, aquele era o local exato onde havia encontrado pela primeira vez o aglomerado de minúsculos Pokémon parecidos com tartarugas. Naquela época, esses pequenos Pokémon se reuniam aqui, se aquecendo nas pedras radiantes cobertas de cristais e esticando o pescoço para beber o orvalho que pingava das estalactites lá no alto. Mas agora a caverna jazia silenciosa e vazia. Não havia nenhum vestígio do Pokémon tartaruga. Fluttermané sentiu uma pontada de confusão. O que aconteceu com o mundo que eu conhecia? Enquanto os dois humanos continuavam a exploração, Fluttermané voava cautelosamente, vasculhando a vasta caverna. As mudanças que viu foram avassaladoras. Ela havia entrado em uma luz branca ofuscante, e quando emergiu, tudo no mundo havia mudado. Até o ar parecia diferente, estranho, desconhecido. Quanto mais procurava, mais desorientado Fluttermané ficava. Por fim, viu-se completamente perdido nas profundezas labirínticas das profundezas. Somente quando avistou as duas figuras familiares Fluttermané sentiu uma pequena sensação de alívio. Sem ousar se afastar novamente, decidiu seguir de perto os dois humanos, na esperança de que eles a trouxessem de volta à superfície. Mas os professores não retornaram ao elevador. Eles seguiram em frente, aventurando-se cada vez mais fundo no misterioso sistema de cavernas. Depois do que pareceram séculos vagando, finalmente chegaram a uma câmara revestida de cristais brilhantes.
Ali Fluttermané congelou com o olhar fixo na figura imóvel sobre uma das pedras brilhantes, um pequeno Pokémon tartaruga, cuja forma cintilava como se estivesse fundida ao próprio cristal. Sua respiração era fraca, como se estivesse mergulhado em um sono profundo. Num piscar de olhos, um mês inteiro se passou desde que a Árvore do Mundo amadureceu pela última vez. Hoje era o dia em que Calyrex voltaria a nutrir a Árvore do Mundo. Naquela manhã, Naoki reuniu todos os Pokémon do rancho ao redor da Árvore do Mundo. Assim que todos se reuniram, Calyrex acenou gentilmente para Naoki e ergueu os braços. No momento seguinte, uma onda de poderosa energia do tipo grama fluiu do corpo do Calyrex, fluindo diretamente para a Árvore do Mundo à sua frente. A árvore respondeu imediatamente, cada uma de suas folhas brilhando com uma vibrante luz verde. Os galhos farfalhavam mesmo sem brisa, suas folhas produzindo um som suave e musical sob o sol quente da primavera. O tronco da Árvore do Mundo engrossou, sua altura aumentou e a copa de folhas tornou-se ainda mais viçosa e abundante. Naoki observou com admiração a Árvore do Mundo se transformar diante dele, e os detalhes da árvore apareceram em sua mente mostrando sua progressão. Árvore do Mundo, uma árvore jovem que absorveu significativa energia do tipo grama. Devido ao seu ambiente nutritivo e ao gogoat que a cultiva, ela sofreu uma mutação durante o crescimento. Ela contém uma imensa força vital, preparando-se para a maturidade completa. Enquanto Naoki olhava para a contagem regressiva, ele viu que os anos restantes necessários para o crescimento da Árvore do Mundo diminuíam gradualmente. 95.995 anos, 94.563 anos, 94.336 anos. O número acabou se fixando em 93.995 anos. Justo quando Naoki pensou que era isso, o número caiu de repente novamente. 93.995 anos, 91.220 anos. Um salto surpreendente. De uma só vez, outros 2.775 anos foram reduzidos no tempo de crescimento. Esse foi o efeito do bolo de folhas realçado pelas frutas da amizade? Naoki mal podia acreditar no que via. Com o efeito de aceleração do crescimento do bolo de folhas infundido com a amizade agora em ação, a Árvore do Mundo começou a vibrar com vida renovada. E seu crescimento foi reiniciado. A densa folhagem da Árvore do Mundo expandiu-se repentinamente, formando uma vasta copa verde. A sombra que projetava sob a luz do sol envolveu Naoki e os Pokémon abaixo, proporcionando um refúgio refrescante. Em um instante, a Árvore do Mundo cresceu de pouco mais de 2 metros para mais de 3, amadurecendo e se tornando uma árvore florescente e vibrante. Prei. Pamo. Os Pokémon reunidos ao redor olharam para a Árvore do Mundo, murmurando admirados com seu crescimento repentino. Até Calyrex pareceu atônito com a cena diante dele. Então, como se algo tivesse clicado em sua mente, ele estendeu a mão telepaticamente para Naoki perguntando: "É este o efeito do bolo de folhas?" Naoki assentiu, sorrindo. "Sim", Calyrex murmurou. "É realmente notável." Nesse momento, uma voz soou atrás deles. "É este o poder de Calyrex, o rei das colheitas abundantes? É tão incrível quanto Geeta descreveu." Naoki se virou e viu uma jovem mulher de longos cabelos verdes, vestindo um macacão marrom sobre uma camisa caque de gola alta, olhando para a Árvore do Mundo com admiração. Percebendo a atenção de Naoki, a mulher bem vestida sorriu, assentiu e o cumprimentou. "Olá, talento prodigioso selecionado pelo chefe. Sou Rika, aqui em nome da Liga Paldea para expressar nossa gratidão a você e a Calyrex." Rika, a elite dos 4 do tipo terrestre da região de Paldea? Naoki ficou surpreso, mas considerando a influência de Geeta, ele entendeu. Ele retribuiu o cumprimento educadamente. "Olá, sou Naoki, o fazendeiro do rancho Naoki. O chefe compartilhou tudo comigo. Você é realmente impressionante. Ouvi dizer que você é incrivelmente forte", disse Rika com um sorriso amigável. Naoki hesitou sem saber como responder. Finalmente conseguiu dizer: Não é tão grandioso assim. Sou apenas um fazendeiro comum." Rika ergueu uma sobrancelha, brincando. "Como você pode dizer isso? Você é humilde demais." "Bem, embora eu adorasse conversar mais, tenho algo importante para resolver agora." Ela então se virou para se aproximar de Calyrex. Embora visivelmente surpresa com sua cabeça grande e incomum, ela se recompôs e falou com sinceridade. "Naoki, Calyrex, em nome da Liga Paldea, expresso formalmente nossa mais profunda gratidão a vocês dois." Naoki permaneceu em silêncio, mas Calyrex ao lado dele respondeu em tom digno: "Não há necessidade de formalidade." Os olhos de Rika se arregalaram levemente de surpresa. Será que o Pokémon acabou de falar? Ela já tinha ouvido falar de Pokémon poderosos com tais habilidades, mas era raro testemunhar isso em primeira mão. No entanto, mantendo a compostura, Rika continuou. "Como um gesto de gratidão, a Liga Paldea estabelecerá um santuário da abundância nas colinas atrás do rancho para homenagear o rei das colheitas abundantes por seu incrível apoio." Naoki não ficou muito surpreso, pois Geeta já o havia informado sobre o plano, mas achou divertido imaginar o futuro. Com o santuário da abundância instalado, talvez em algumas centenas de anos, as histórias de Calyrex dando vida aos campos e florestas dessas colinas se tornariam uma lenda acalentada. Gerações de treinadores poderiam viajar até lá para explorar o mito, assim como os povos da região de Johto construíram a Torre do Sino em homenagem a Roa. Com o tempo, Calyrex pode ser reverenciado de forma semelhante aos Pokémon arco-íris, com histórias de suas bênçãos se espalhando por toda Paldea. Capítulo 294. O Santuário da Abundância. A Liga Paldea se moveu com uma velocidade impressionante.
Rika havia mencionado que eles viriam construir um santuário para Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Naquela mesma manhã, um caminhão parou na encosta. Curioso, Naoki seguiu Rika para ver o que estava acontecendo. Vários homens corpulentos em uniformes azuis de trabalho saltaram do caminhão e imediatamente começaram a se preparar no topo da montanha. Em pouco tempo, um santuário ornamentado tomou forma. No centro, havia uma magnífica estátua de Calyrex, retratado com um sorriso gentil, irradiando bondade e sabedoria. Naoki ficou surpreso. Isso não é um pouco demais? Rika riu baixinho e como já estavam mais à vontade conversando, seu tom era casual. Essa é a eficiência da Liga Paldea. Todos se dedicam ao seu trabalho. E isso é só o começo. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Em seguida, esses trabalhadores construirão uma escadaria que desce a montanha e construirão um templo ainda mais grandioso. Naoki olhou surpreso. Isso não é um pouco exagerado? Inicialmente ele pensou que eles apenas ergueriam um santuário modesto, algo pequeno e pacífico. Rika riu e então falou com sinceridade. Comparado ao que Calyrex fez, isso é um pequeno gesto. O ecossistema da montanha havia sido severamente danificado, e restaurá-lo exigiria muita mão de obra e recursos. Os incríveis poderes de Calyrex economizaram tempo e recursos consideráveis para a Liga Paldea. Então, tanto externamente quanto profundamente, a Liga quer genuinamente mostrar sua gratidão a Calyrex e a você, Naoki. O chefe me contou como Calyrex, outrora uma figura de grande reverência, havia sido esquecido, vagando sozinho pelos vastos campos de neve. Dizem que essa lenda é bem conhecida na cidade de Kozagi. Rika fez uma pausa e perguntou gentilmente. Dessa forma, podemos ajudar Calyrex a recuperar seus seguidores, certo? Inspire a fé nele mais uma vez e restaure sua força. Naoki assentiu. Isso mesmo. Os poderes de Calyrex já haviam atingido o ápice, mas aumentar a fé certamente poderia acelerar sua recuperação energética e até mesmo ajudar no crescimento da árvore do mundo. Embora não fosse essencial, seria benéfico. Ao ouvir a confirmação de Naoki, os olhos de Rika brilharam. Que maravilha! Se Calyrex soubesse, ficaria satisfeito, acrescentou Naoki, embora Calyrex tivesse ficado no rancho e não estivesse lá com eles. A Rika suspirou e então de repente se lembrou de algo. Gostaria que a Liga Paldea anunciasse que Calyrex, o rei das colheitas abundantes, está aqui com você? Naoki já havia considerado esse assunto de antemão. Então, ele balançou a cabeça e respondeu, vamos manter isso discreto. Ele imaginou que com o tempo alguns treinadores poderiam ouvir lendas sobre Calyrex, o rei das colheitas abundantes, e se sentiriam inspirados a visitar o santuário na encosta perto da cidade de Kozagi. Assim, eles simplesmente prestariam suas homenagens em vez de correrem direto para o rancho, ansiosos para desafiar um Pokémon lendário. Afinal, Calyrex, que havia deixado de ser rei para desfrutar da vida pacífica de um fazendeiro, certamente acharia tais desafios bastante incômodos. Rika sentiu incompreensão. Entendido. Após o incidente do incêndio florestal que atraiu muita atenção, muitas pessoas enviaram suprimentos para ajudar os Pokémon sobreviventes. Ela então acrescentou, a Liga Paldea está planejando anunciar no noticiário que um Pokémon lendário de bom coração não suportou ver a devastação e usou seus poderes extraordinários para restaurar a vida na encosta da montanha e trazer a floresta de volta ao seu estado original. O que você acha disso? Naoki assentiu. Parece perfeito. Dessa forma, a lenda da compaixão de Calyrex seria lembrada por toda a região de Paldea. Nesta era da Liga, muito mais avançada que os reinos antigos e com jornais e televisão para registrar tais eventos, o legado de Calyrex certamente perduraria. Até mesmo Geeta, a campeã da Liga, teria dificuldade em apagar a memória de Calyrex nessas circunstâncias. Isso garantia que aonde quer que Calyrex fosse, jamais enfrentaria o mesmo destino de antes, esquecido pelo mundo e abandonado para vagar sozinho em isolamento nevado. Isso era o mínimo que ele podia fazer por Calyrex, pensou Naoki. Naquele momento, a equipe de construção havia terminado o santuário dedicado ao rei das colheitas abundantes. Naoki imaginou que logo fariam as malas e partiriam, mas, para sua surpresa, eles se aprofundavam ainda mais na floresta. Observando-os partir, Naoki pareceu perplexo. Para onde eles estão indo? Rika suspirou. Para homenagear os Pokémon que pereceram no incêndio, a Liga Paldea decidiu estabelecer um cemitério Pokémon nas profundezas da floresta, na esperança de que aqueles que perderam suas vidas possam encontrar paz. Ainda é bastante triste. Naoki se lembrou dos Pokémon que encontraram enquanto vasculhavam a floresta no ano anterior. Naquela época, ele cavou um local de descanso para eles, os enterrou e trouxe Palmote para oferecer uma prece pelos Pokémon caídos. Talvez a Liga Paldea também quisesse fornecer uma lembrança adequada. Os dois seguiram os trabalhadores até chegarem a uma clareira na floresta. No espaço aberto, trabalhadores uniformizados em tons de azul cavavam cuidadosamente e colocavam lápides com os nomes dos Pokémon falecidos. Observando a cena, Rika murmurou. Ouvi dizer que quando os Pokémon passam, eles não desaparecem simplesmente. Eles se transformam em espíritos, vagando por esta terra, sempre em busca do caminho de volta para casa. Naoki permaneceu em silêncio. Ele entendia do assunto melhor do que Rika. No ciclo da vida, tanto humanos quanto Pokémon se tornavam espíritos após a morte, eventualmente retornando ao mundo espiritual e se juntando ao fluxo da natureza. Mas se um espírito se apegasse a um apego não realizado, o guardião do mundo espiritual, dos Knoir, aparecia para conduzi-lo ao submundo.
Eu me pergunto, pensou Naoki consigo mesmo, se uma alma estrangeira como a minha seria levada para o mundo espiritual por Dusknoir quando chegar a hora. Ao ver seu olhar pensativo, Rika ofereceu-lhe algum conforto. Não fique tão triste. Você já passou pela experiência de perder um Pokémon antes? Naoki garantiu que não estava triste e balançou a cabeça diante da pergunta. Nascimento, envelhecimento, doença e morte são naturais neste mundo, continuou Rika, olhando para o céu nublado. Você já ouviu falar de um Pokémon chamado Griavarg? Naoki piscou surpreso. Griavarg? Sim. Rika assentiu com um sorriso gentil. Dizem que Griavarg é a reencarnação de Pokémon falecidos. As pessoas dizem que se alguém guardar no coração a lembrança de um Pokémon perdido, um dia poderá encontrar um Griavarg. Um Pokémon, sentindo o amor e o desejo de seu treinador, pode renascer como um Griavarg e encontrar o caminho de volta para ele. Isso é realmente. Naoki parou de falar, sem palavras para descrever. Rika riu baixinho e acrescentou. Mas enquanto você mantiver seus Pokémon saudáveis e fortes, eles ficarão ao seu lado por muito tempo. Certa vez vi um Butterfree que viveu quase 60 anos, compartilhou Rika. Seu treinador fazia exercícios com ele todos os dias e o alimentava com uma variedade de frutas para mantê-lo nutrido. Com todo cuidado e atenção, aquele Butterfree, que normalmente vive apenas de 30 a 40 anos, viveu mais de 20 anos a mais. Naoki piscou, surpreso. Isso é possível? Você não está brincando, né? Claro que não. Rika riu, fingindo-se ofendida. Será que eu pareço o tipo de pessoa que brinca com algo assim? Isso é algo que eu, Rika, vi com meus próprios olhos. Naoki ficou sem palavras por um momento. Nunca tinha pensado nessa abordagem. Está resolvido, pensou ele. Quando voltasse ao rancho, faria questão de treinar todos os seus Pokémon e fornecer-lhes todos os nutrientes necessários para viverem vidas mais longas e saudáveis. Olhando para Rika, que parecia ainda mais jovem do que ele, um pensamento ocorreu a Naoki. Se ele se lembrava corretamente, a elite dos 4 da região de Paldea era bastante singular. Havia Rika, a mestre dos tipos terrestres, Hassel, o treinador dos tipos dragão, Leori, que se especializou nos tipos voadores, e a mais nova de todas, Pop, a treinadora dos tipos aço, que tinha apenas 9 anos. Curioso, Naoki não pôde deixar de perguntar. A propósito, quem é a Elite 4 da Liga Paldea? A pergunta de Naoki foi tão abrupta que Rika piscou surpresa, demorando um momento para processá-la. Então riu baixinho e ergueu uma sobrancelha. A Elite dos 4? Jetta te ofereceu uma posição como uma delas? Se sim, pode ser interessante. Naoki balançou a cabeça, sorrindo. Não, nada disso. Ela só me convidou para trabalhar na liga. É mesmo? Rika pensou por um momento antes de responder. Atualmente há apenas 3 membros na elite dos 4 de Paldea. Eu, especialista em tipos terrestres, Hassel, do tipo dragão, e Leori, que foi recrutado por Jetta e trabalha meio período como especialista em tipos voadores. Quanto à 4ª vaga, ela ainda está vaga. Desde que o antigo especialista do tipo aço se aposentou, ninguém assumiu a vaga, e ela continua vaga. Naoki perguntou, e se um treinador quiser desafiar todos os 4 membros elite? Rika sorriu. Nós simplesmente chamaríamos um dos treinadores campeões para cobrir a função temporariamente. Naoki ficou momentaneamente sem palavras. A Liga Paldea realmente tinha uma abordagem única. Desempenhar múltiplas funções parecia bastante comum aqui. Leori, por exemplo, era principalmente um membro da equipe da Liga Pokémon, mas também foi convidado para ser líder de ginásio. Sem mencionar Rika, que também trabalhou como entrevistadora da Liga. Até Jetta não ficou de fora, equilibrando as funções de gestão da Liga com as inspeções de ginásio e a busca por talentos em potencial. Comparado a tudo isso, a vida no rancho parecia tranquila. Naquela tarde, Rika saiu apressadamente do rancho após receber um telefonema. Aparentemente, um treinador tinha acabado de receber seu 8º emblema de ginásio e estava a caminho da sede da Liga para desafiar a Elite 4. Como uma das entrevistadoras da Liga, Rika precisava voltar ao trabalho o mais rápido possível. Naoki observou sua figura desaparecer à distância, divertido. A julgar pelo ritmo atual, estava claro que a construção do Santuário da Abundância não seria um projeto rápido. Além da construção do santuário em si, os trabalhadores também planejavam construir uma escadaria que descia a montanha. De acordo com Rika, a Liga Paldea e o prefeito Thomas discutiram planos para criar um santuário completo e designar o Dia do Milagre de Calyrex como o Festival da Colheita, uma celebração de renovação e abundância. Todos os anos neste dia, a cidade realizava um grande festival no santuário para homenagear os feitos extraordinários de Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Naoki só tinha vagas lembranças de ver tais festivais em animes, uma jovem vestida com trajes festivos, sake sendo servido e um homem idoso presidindo a cerimônia. As pessoas iluminavam toda a trilha da montanha com tochas, viajando da base da montanha até o santuário para prestar suas homenagens ao deus ali consagrado. À medida que o crepúsculo se aproximava, o céu se tingia com os tons do sol poente. Do rancho, os sons alegres dos Pokémon brincando enchiam o ar. Eles brincavam nos campos gramados, alguns colhendo flores silvestres dos arbustos próximos. Quando Naoki retornou ao rancho, foi recebido por seu Ciclizar, que lhe presenteou com um punhado de vibrantes flores amarelas. A visão o lembrou instantaneamente da primavera passada, quando Ciclizar lhe dera flores, despertando um pouco de ciúme em Coraidon, que então saiu para colher seu próprio buquê. Naoki aceitou as flores de Ciclizar, planejando colocá-las em um vaso dentro, e acariciou sua cabeça carinhosamente. Obrigado, Ciclizar. Adorei essas flores. Raal, Ciclizar cantou alegremente, abanando o rabo de excitação.
Curioso sobre a reação de Coraidon desta vez, Naoki se virou para encontrá-lo, mas o viu desaparecido de seu local de descanso habitual sob o beiral. Momentos depois, ele o avistou emergindo do denso campo de flores, segurando uma vibrante variedade de flores silvestres que havia colhido. Naoki não pôde deixar de sorrir. Algumas coisas nunca mudam. Ele estendeu a mão para aceitar as flores de Coraidon também. Sabia que se pegasse apenas as flores de Ciclizar, Coraidon ficaria com ciúmes. Tudo bem, vamos lá, divirtam-se, ele disse alegremente. Mas Coraidon permaneceu, notando Naoki acariciando a cabeça de Ciclizar. Ele se inclinou expectante, aguardando a mesma atenção. Com uma risada, Naoki deu um tapinha carinhoso em Coraidon. Naoki não pôde deixar de pensar. Coraidon é como um colegial brincalhão. Ele se virou e entrou para começar os preparativos do jantar, com Ciclizar e Coraidon o seguindo, um de cada lado. Enquanto tirava os ingredientes da geladeira, os pensamentos de Naoki se voltaram para o que Jeeta havia compartilhado antes. Ela mencionara que Alder havia se distanciado da Liga e agora provavelmente estava vagando em algum lugar da região de Unova. Encontrá-lo não seria uma tarefa fácil. Olhando para a garrafa de leite Gogoat vitalizante no balcão, Naoki suspirou, sentindo-se um pouco melancólico. É uma pena, pensou. Não podia simplesmente abandonar tudo ali no rancho para embarcar em uma jornada para encontrar Alder em Unova. À medida que a noite caía, os Pokémon que estavam brincando lá fora gradualmente voltaram para casa. Ao vê-los todos, Naoki se lembrou do que Rika havia mencionado mais cedo naquele dia. Crie seus Pokémon para que sejam saudáveis e fortes, e eles viverão vidas longas. Fosse Teddiursa, Ciclizar, Glaceon ou Butterfree, Naoki estava determinado. Ninguém ficaria para trás. Ele garantiria que cada Pokémon fosse bem cuidado e tivesse a vida mais longa e feliz possível. Capítulo 295, Vida Longa. Na manhã seguinte, Naoki começou a organizar os Pokémon do rancho para a corrida matinal. Até Dolio, que geralmente preferia ficar fora de vista, foi gentilmente incentivado a participar. Partindo dos degraus da frente, eles correram, passando pela estufa de vidro e pelo pomar, circulando a borda do pasto. Pegos de surpresa pelo entusiasmo repentino de Naoki por exercícios, os Pokémon trocaram olhares perplexos. Os Pokémon mais ativos como Coraidon, Ciclizar, Palmot, Gogoat e Dragonite, acharam a corrida fácil e mantiveram o ritmo com facilidade. Mas para Pokémon como Indeedee e Glaceon Alcremie e Miltank e Nakustak, que estavam acostumados a um ritmo mais lento, a corrida era um desafio. Miltans ofegantes finalmente decidiram que rolar era mais fácil do que correr. Enrolando-se como uma bola, rolaram rapidamente, abrindo caminho do fim do grupo para a frente. Perto dali, Sectrier e Glastrier assistiam ao espetáculo de seu estábulo, mastigando cenouras e apreciando a cena animada. Depois de completar uma volta, Alcremie caiu na grama, completamente exausto, com uma expressão de pura tristeza no rosto. Prei. Naoki ficou diante do grupo, encarando suas expressões confusas, e explicou. Tenho certeza de que todos vocês estão se perguntando por que pedi para vocês começarem a se exercitar hoje. Dragonite assentiu com sua cabecinha. Embora não se importasse com o treino, certamente estava surpreso com a nova rotina. É porque aprendi que quanto mais forte e saudável um Pokémon for, mais tempo ele poderá viver feliz neste mundo, explicou Naoki. Viver mais? Os Pokémon piscaram, olhando para Naoki com expressões confusas. A maioria deles não entendia bem o que ele queria dizer com tempo de vida. Percebendo a confusão deles, Naoki tentou explicar melhor. Tempo de vida significa o tempo que passamos aqui juntos. Para a maioria das criaturas, é limitado e varia de acordo com quem elas são. Ele fez uma pausa, percebendo que uma explicação detalhada só os deixaria tristes, então suavizou a mensagem. Em suma, se ficarmos mais fortes, poderemos ficar todos juntos por muito, muito tempo. As expressões dos Pokémon se iluminaram ao compreenderem a ideia, concordando com uma determinação renovada. Mesmo que não entendessem tudo, a última frase foi clara. Enquanto eu ficar mais forte, poderei ficar com Naoki para sempre. Naoki olhou para os Pokémon à sua frente. Alguns pareciam perdidos, enquanto outros tinham expressões claras e compreensivas. Indeedee e os irmãos Pokémon carinhosos pareceram compreender suas palavras. Então Palmot levantou a pata e gritou. Palmot? Como todas as sementes tradutoras foram consumidas, Naoki não conseguia entender diretamente o que Palmot queria dizer. Vendo sua confusão, Palmot correu até a estufa de vidro e chamou Calyrex para se juntar a eles. Com a ajuda telepática de Calyrex, Naoki entendeu o que Palmot estava perguntando. E quanto à sua expectativa de vida, Naoki? Naoki fez uma pausa e sorriu suavemente. Eu vou viver uns 100 anos. Vendo os rostos confusos, ele esclareceu. Isso significa que viverei até um pouco mais de 100 anos. Mas Palmot, não totalmente satisfeito, continuou. Palmot, o que acontece depois de 100 anos? Naoki considerou suas palavras cuidadosamente antes de explicar. Em termos humanos, provavelmente significa morte. Morte é quando você deixa este mundo para sempre. Ao ouvir isso, os Pokémon reunidos à sua frente pareceram abatidos. Eles entendiam o conceito de morte, tendo visto isso acontecer com outros Pokémon em eventos passados, como o incêndio florestal. Sabiam que a morte significava fechar os olhos e nunca mais acordar, e ser enterrado para sempre. Mas não se preocupe, continuou Naoki com um sorriso caloroso. Mesmo que eu partisse, eu ainda estaria com você. Eu voltaria como um fantasma e ficaria ao seu lado. Eu estaria com você para sempre. Afinal, fantasmas eram muito reais neste mundo. E se o guardião do mundo espiritual, Dusknoir, algum dia viesse para guiá-lo? Naoki acreditava que seus amigos Pokémon o apoiariam. A essa altura, a árvore do mundo já teria crescido alta e forte. E ele se imaginava vivendo feliz ali com seus amigos Pokémon, cuidando do rancho juntos. Os olhos de Palmot brilharam com lágrimas. Palmot? Sério? Naoki assentiu, tranquilizando-os. Claro que é verdade.
Com isso, Dragonite o abraçou forte, aliviada e muito feliz. Então Naoki riu, dando um tapinha nas garras grandes e gentis de Dragonite, pronto para treinar duro. Au, ó! Dragonite assentiu entusiasmado, sua determinação reacendida. Então vamos continuar. Naoki respirou fundo, sorrindo enquanto se preparava para liderá-los novamente. No entanto, os Pokémon ficaram parados, olhando um para o outro antes de emitir uma série de chiureios, rosnados e sons que Naoki não conseguiu entender direito. Koraidon deu um passo à frente e pegou a mão de Naoki, enquanto os outros Pokémon se aglomeravam ao redor dele, formando um círculo fechado. Eles o empurraram para frente, deixando claro que ele agora também fazia parte daquele treino. Observando de lado, Calyrex riu, traduzindo o sentimento do Pokémon com um tom caloroso. Eles estão dizendo: queremos que Naoki tenha uma vida longa também. Então Naoki deve treinar conosco. Assim como Naoki desejava estar com eles para sempre, eles também queriam que ele vivesse uma vida longa e saudável para que todos pudessem ficar juntos. Naoki não pôde deixar de sorrir, sentindo uma mistura de humor e gratidão. Então, acho que cavei minha própria cova aqui? O treinamento não se resumia apenas a exercícios, também exigia nutrição adequada. Com cuidado, Naoki usou o leite vital de Gogoat para preparar uma variedade de refeições nutritivas para seus Pokémon. Os efeitos do leite eram quase tão milagrosos quanto as cinzas sagradas de Roa. De certa forma, pode-se dizer que Palmote e os outros estavam praticamente se alimentando de nutrientes sagrados. Com a vitalidade e o poder desses suplementos, os Pokémon do rancho demonstraram transformações notáveis em apenas uma semana. Naquela tarde, Naoki reuniu todos do rancho para verificar o progresso. Butterfree parecia particularmente vibrante. Suas asas, de aparência delicada porém forte, brilhavam com um brilho renovado sob a luz do sol, com seus padrões de veias pretas destacando-se ousadamente. Naoki inspecionou-o atentamente, anotando observações em seu caderno. Após o consumo prolongado de leite da vida, Butterfree parece ter passado por uma fase secundária de desenvolvimento. Suas asas agora estão mais robustas e capazes de gerar rajadas mais fortes ao voar. Satisfeito, ele foi verificar Ciclizar. Ciclizar esticou seus membros em uma divertida demonstração de cooperação. O físico do Ciclizar parece visivelmente mais forte, observou Naoki com um sorriso, notando a nova definição muscular e seu ligeiro aumento de altura. Se fosse um jogo, o Ciclizar provavelmente já teria conquistado o grande distintivo. Ele riu sozinho, documentando o crescimento de Ciclizar em seu caderno. Em seguida, ele examinou Koraidon. Comparado aos outros, as mudanças em Koraidon não eram tão perceptíveis. Talvez fosse porque Koraidon já era uma potência no rancho? Seus músculos escarlates, firmes e poderosos, sem dúvida deixariam qualquer outro Pokémon com inveja. Então ele se virou para Dragonite, dando uma cutucada curiosa em suas escamas. Interessante, suas escamas parecem mais densas, murmurou Naoki, notando que a resiliência de Dragonite parecia ter aumentado significativamente. Perfeito, ele sorriu. Em breve poderei discutir os detalhes do julgamento da tempestade e do julgamento do relâmpago com Dragonite e Palmote. A julgar pelo horário, os alunos da Academia Paldea devem chegar em breve. Ele se lembrou do que Rika havia mencionado sobre a Liga Paldea planejar transmitir atualizações sobre o incêndio florestal que chocou toda a região. Quando a notícia fosse ao ar, provavelmente atrairia muitos treinadores interessados em aprender sobre Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Então Naoki queria estar preparado. Naquele momento, os Miltans próximos mal conseguiam conter seu entusiasmo, mugindo e se mexendo impacientemente, ansiosos por seus próprios cheques. Naoki virou a cabeça e avistou o trio Miltan, todos cheios de energia e soltando entusiasmados mu. Naoki riu baixinho. Tudo bem, vá em frente. Só tome cuidado e fique de olho nos outros Pokémon. Mu. Os 3 Miltans flexionaram seus membros robustos, depois se enrolaram como bolas e começaram a rolar alegremente pela grama. Observando-os, Naoki anotou uma nota em seu diário. Depois de beber o leite, os Miltans parecem ter uma energia inesgotável. Eles estão sempre animados e usam o rolamento como exercício preferido. Ele não pôde deixar de compará-los ao Cido, que costumava consumir toneladas de guloseimas e queimar energia dançando pelo pasto. No entanto, Miltan tinha uma abordagem mais direta rolando e rolando sem parar. Com treinamento suficiente, Naoki refletiu, eles poderiam até se tornar tão formidáveis quanto o Miltan de Whitney, que havia desafiado muitos treinadores com seu formidável rollout. A questão era, ele conseguiria treiná-los para atingir esse nível ali no rancho? Enquanto ele mentalmente planejava um regime de treinamento para os Miltans, Naoki continuou a verificar o progresso dos outros Pokémon. Atualmente, há cerca de 30 Pokémon vivendo no rancho, excluindo aqueles que vêm e vão. Entre os moradores estavam 3 Gogoats, 3 Miltans, 5 Nakustaki e 3 Combei. Ao lado deles estavam Ciclizar e Koraidon, Glaceon e Palmote, os irmãos Indeedee e Butterfree, Dragonite e Diglett. Então, é claro, havia Calyrex, o rei das colheitas abundantes, junto com seus leais corcéis, Sectrier e Glastrier, e os companheiros reais do jogo de chá, Sinicheia e Polteageste. Vários Dragonites e Dragonairs da Ilha dos Dragonites vieram ajudar, embora não morassem no rancho em tempo integral. Havia também o travesso Jimmy-Go, que se escondia na aconchegante taverna do rancho e raramente aparecia. No geral, era uma lista impressionante de Pokémon para gerenciar. Lembrar dos movimentos e preferências de cada um seria um desafio para a maioria, mas Naoki já havia começado um diário de observação detalhado para registrar os movimentos, as necessidades alimentares e as condições gerais de cada Pokémon no rancho. Era sua maneira de garantir que cada Pokémon recebesse a atenção e o cuidado que mereciam.
Quando Naoki terminou de registrar todas as informações sobre os Pokémon, a noite já estava chegando. Era fim de semana, e a taverna Pokémon estava fechada, então, depois do jantar, Naoki se acomodou no sofá com seus companheiros Pokémon, sintonizando o canal de notícias Paldia na TV. Depois de algumas pequenas atualizações, a transmissão finalmente mudou para uma reportagem sobre a cidade de Kozaji. Na tela, uma repórter, segurando o microfone, olhou para a câmera e começou a informar o público sobre o incêndio florestal que havia atingido a área. Hoje é 22 de maio. 5 meses se passaram desde aquele desastre devastador. Tenho certeza de que muitos espectadores estão curiosos sobre o estado atual da floresta e dos Pokémon que sobreviveram. Então, hoje vamos dar uma olhada nos esforços de recuperação aqui. Na tela, a repórter sacou uma Pokébola e soltou um Pokémon enorme. Ela subiu nas costas dele e juntos, alçaram voo em direção às colinas arborizadas. Enquanto a câmera folheava a paisagem, uma floresta exuberante e vibrante surgiu, repleta de árvores altas e grama densa e saudável. A visão deixou o público boquiaberto. Espera aí, este lugar não foi completamente destruído pelo fogo, exclamou alguém na plateia, surpreso. Como pode estar assim agora? As árvores não crescem tão rápido, disse outra voz. O que exatamente aconteceu aqui? Veio outro comentário confuso. Enquanto a plateia estava mergulhada na confusão, a repórter e seu Pokémon pousaram graciosamente no pé da montanha. Ao ver a cena, o repórter sorriu calorosamente. Parece que os esforços de recuperação aqui foram bem-sucedidos. Tenho certeza de que todos que estão assistindo estão curiosos. Esta área sofreu um incêndio devastador, mas agora parece que nada aconteceu. O público em casa concordou com a cabeça. Sem mais suspense, o repórter continuou caminhando pela trilha recém-construída que serpenteava pela encosta da montanha. Acontece que logo após a Liga Paldia enviar equipes para restaurar esta floresta, um Pokémon lendário com um coração compassivo chegou. Incapaz de suportar a visão da devastação, ele usou seu imenso poder para revitalizar a encosta da montanha, trazendo a floresta de volta à vida. Espere, isso é possível? Os espectadores que assistiam à transmissão ficaram surpresos, seus rostos refletiam descrença. Que tipo de Pokémon poderia restaurar uma floresta inteira? Murmurou outro espectador, admirado. Na tela, a repórter continuou caminhando pela trilha, narrando à medida que avançava. Na verdade, existem histórias sobre esse Pokémon que foram passadas de geração em geração na cidade de Kozaji. Alguns dizem que este Pokémon é o rei das colheitas abundantes, que abençoa as terras com solo fértil e traz colheitas abundantes para aqueles que acreditam nele. Outros dizem que ele era um governante bondoso dos tempos antigos que vinha em auxílio de Pokémon feridos. Parece quase um conto de fadas, não é? Eu mesmo fiquei chocado quando ouvi falar disso pela primeira vez. Mas testemunhas dizem que viram este Pokémon realizando seu milagre, e até o campeão da nossa região estava lá para ver. E imagino que você gostaria de ver quem é esse Pokémon extraordinário, ela acrescentou com um sorriso. A essa altura, o repórter já havia chegado ao topo do caminho, passando por um portão tori tradicional e chegando a um santuário recém-construído. No centro do santuário havia uma estátua do lendário Pokémon. A figura exibia uma expressão serena, exalando bondade e sabedoria. O repórter olhou para a estátua, falando em tom reverente. Este é o Pokémon que restaurou esta montanha à sua antiga beleza. Seu nome é Calyrex, conhecido como Rei das Colheitas Abundantes nas lendas da cidade de Kozaji. Ele não parece amigável? A câmera deu um zoom, capturando um close da estátua dentro do santuário. A estátua de Calyrex, de frente para a tela, parecia sorrir gentilmente, como se oferecesse uma calorosa saudação a todos em Paldia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296, Fé em Ascensão. Enquanto isso, na estufa de vidro, Calyrex, que estava descansando com os olhos fechados, de repente os abriu, sentindo uma mudança poderosa. O que está acontecendo? Como pode haver uma onda tão imensa de fé? As pupilas de Calyrex se dilataram, sentindo a energia cálida que agora fluía constantemente para dentro dele. Essa onda de fé era diferente de tudo que ele já havia sentido, deixando-o profundamente comovido e atordoado. Com uma ligeira mudança de foco, ele se manifestou dentro do rancho, olhando para o horizonte, na esperança de identificar a fonte daquele poder. Mas, para seu espanto, descobriu que a fé não vinha de uma única pessoa. Em vez disso, fluía de todas as direções, de todos os cantos da terra. Esses eram os corações daqueles que viviam em toda essa região. Dominado por uma onda de emoções, Calyrex permaneceu em silêncio, absorvendo a realidade. A magnitude dessa fé era impressionante, superando até mesmo a devoção que ele havia recebido na região de Galar. A força dessa crença, tão vasta quanto um oceano, fundiu-se em pura energia, irrompendo em seu ser. Em instantes, Calyrex percebeu que seu poder havia crescido, superando até mesmo sua força máxima. Como? Como isso pode ser possível? Ele murmurou admirado. Ansioso para entender a causa dessa mudança notável, ele se transportou para o lado de Naoki, compartilhando a incrível transformação que ele estava vivenciando. Eu sinto que cada vez mais pessoas estão acreditando em mim. A crença coletiva delas está ampliando meu poder além da conta. Enquanto Calyrex permanecia em silêncio, Naoki recebeu a notícia com um sorriso calmo. Convidou Calyrex a se sentar e ofereceu-lhe uma xícara de chá, pronto para explicar o que estava acontecendo. Como você usou seu poder para restaurar a floresta na encosta da montanha, a Liga Paldia, que tem grande influência nesta região? Construiu um santuário em sua homenagem como forma de expressar sua gratidão, explicou Naoki. Isso chamou a atenção dos repórteres que compartilharam a história do que você fez com todos neste país. Calyrex, desacostumado a esses costumes modernos, pescou perplexo. Repórteres, o que são eles? E como podem contar a tantas pessoas o que eu fiz em tão pouco tempo?
Naoki fez uma pausa e então explicou tudo para Calyrex com o máximo de detalhes possível. O jornalista é um pouco como um mensageiro. Eles buscam eventos memoráveis ou notícias importantes, gravam e depois transmitem na televisão. E bem, é isso que a televisão é. Naoki gesticulou para a TV, que estava exibindo um desenho animado do Pokémon. Os desenhos animados na TV eram programas leves sobre o cotidiano dos Pokémon e suas interações com os humanos. Programas como Casa de Lava Aconchegante, O Panchão Travesso que sonha em ser um herói, Aventuras de Verão na Neve e A Melodia de Jigglypuff estavam entre as escolhas populares. Palmote e Glaceon observavam a tela atentamente, totalmente absortos. Seguindo o dedo apontado por Naoki, Calyrex olhou para a TV, com uma expressão curiosa. Embora vivesse no rancho, raramente se aventurava nesses aspectos da vida humana. Em vez disso, passava os dias na estufa de vidro que Naoki havia preparado para ele, apreciando as flores e o chá. Agora, pela primeira vez desde que deixou a tundra coroada, Calyrex sentiu as profundas mudanças no mundo ao seu redor. Naoki continuou, é a televisão. As pessoas fazem programas como os desenhos animados com humanos e Pokémon que você vê aqui, e os transmitem na TV para que todos que têm uma televisão possam assistir. Calyrex assentiu, pensativo. Então, o repórter compartilhou o que eu fiz nesta televisão, e todos aqueles humanos que assistem TV ficaram sabendo? Exatamente. Naoki assentiu, impressionado com a rapidez com que Calyrex entendeu o conceito. Calyrex olhou para a TV maravilhado. Nunca vi nada parecido. Em apenas alguns milhares de anos, os humanos se desenvolveram tanto. É realmente impressionante. Naoki sorriu. Na era em que Calyrex vagava pela Terra, a sociedade ainda estava nos estágios iniciais da civilização. Não havia televisão, internet ou telefone. Compartilhar informações levava tempo, e o mundo parecia incrivelmente isolado. Mesmo que Calyrex usasse seus poderes para fazer as plantas e árvores florescerem, a notícia de tais maravilhas não se espalharia rapidamente. E estava claro que Calyrex não era de chamar atenção nem de exibir seus feitos. Quer estivesse procurando por Zacian e Zamazenta ou percorrendo silenciosamente as florestas, ele sempre agia nos bastidores, sem ser notado. Mesmo que algumas pessoas testemunhassem seus milagres, essas histórias raramente viajavam para longe. Naquela época, quando a comunicação dependia inteiramente de cartas enviadas a longas distâncias, tais notícias eram difíceis de espalhar. Refletindo sobre isso, Naoki pôde entender por que a família real de Galar foi capaz de apagar o legado de Calyrex tão facilmente. Mas agora, as coisas eram diferentes. Nesta era, o rei das colheitas abundantes jamais seria esquecido. A base havia sido cuidadosamente preparada, e Naoki sentiu uma onda de alegria ao ver tudo se encaixar. Calyrex era um Pokémon digno de profundo respeito, e Naoki esperava genuinamente que seu futuro fosse mais brilhante. Ele estava mais do que disposto a fazer qualquer coisa para garantir que Calyrex fosse reconhecido. Naquele momento de compreensão, Calyrex também compreendeu. Ele reconheceu que aquele seu devoto seguidor estava por trás de tudo, garantindo que seu legado perdurasse. Calyrex ficou profundamente comovido, com a voz suave enquanto falava. Com essa nova crença, meus poderes atingiram níveis sem precedentes. Naoki assentiu, sorrindo. E eles certamente continuarão crescendo. Com o noticiário alcançando telespectadores por toda a região, histórias sobre o rei das colheitas abundantes logo apareceriam nos principais jornais. O boca a boca se espalharia e em pouco tempo, ainda mais pessoas saberiam da existência de Calyrex. Este foi apenas o começo na região de Paldea. Se os feitos de Calyrex fossem eventualmente compartilhados com outras regiões, sua lenda poderia alcançar pessoas de todos os cantos. Naoki mal conseguia imaginar o tipo de poder que Calyrex poderia possuir se seu nome se tornasse conhecido em todas as regiões. Essa era a força da crença, do reconhecimento. Quanto mais pessoas o conhecessem, maior seu poder se tornaria. No entanto, Calyrex era único entre os seres lendários. Ao contrário dos deuses tradicionais que exigiam fé profunda, Calyrex não precisava que as pessoas o adorassem fervorosamente. A mera consciência de seu nome e existência permitia que ele extraísse força. Em uma palavra, incrível. Naoki pensou consigo mesmo. Embora a internet ainda não seja tão avançada até agora, a história de Calyrex, o rei das colheitas abundantes, se espalhou apenas dentro de Paldea. Mas um dia, quando a transmissão ao vivo se tornar comum e os fóruns online ganharem popularidade, o nome da Calyrex alcançará o mundo inteiro. Naoki já imaginava. Seja na região de Sinnoh, na região de Hoenn, em Unova ou mesmo nas distantes regiões de Kanto e Johto, a lenda de Calyrex acabaria alcançando todos os cantos do mundo. Capítulo 297. Slugma. Depois de aprender sobre as funções da televisão, Calyrex ficou bastante intrigado por esta caixa retangular que podia produzir som e exibir imagens em movimento. Percebendo o interesse de Calyrex, Naoki o convidou para se juntar a todos no sofá e assistir televisão juntos. O rei aceitou o convite graciosamente. Como os assentos ao lado de Naoki já estavam ocupados por Palmote e Coraidon, Calyrex acomodou-se confortavelmente em um sofá de um lugar ali perto. Isso, no entanto, não o impediu de aproveitar o programa. Naquele momento, um documentário emocionante intitulado Casa de Minhoca de Lava Quente estava no ar. A história girava em torno de Ana, uma jovem que retornava da agitada cidade para visitar os avós no campo durante as férias de inverno. Seus avós viviam uma vida simples e aconchegante com uma série de companheiros Pokémon. O documentário mostrou um Pokémon cortando lenha com suas mandíbulas fortes, um Frosla servindo como geladeira, uma Galvantula gerando eletricidade e um Ariados tecendo seda para suéteres. O destaque da casa deles, no entanto, era um grupo de Slugmas que viviam dentro de canos de aquecimento especiais.
Esses Pokémon de lava não só aqueciam a casa durante os meses frios de inverno, como também ajudavam a acender fogueiras para cozinhar. Ana rapidamente se apegou ao Slugma e queria fazer amizade com eles. No entanto, os Slugma, tímidos por natureza, continuavam se movendo pelos canos de aquecimento para evitá-la. Seu avô explicou que quando os Slugma estão felizes, eles emitem sons alegres de bang bang e soltam pequenas baforadas de fumaça. No final, os Slugma perceberam a sinceridade de Ana. No dia de sua partida, eles a encantaram, enchendo a casa com seus ruídos de bang bang e baforadas de fumaça como uma despedida sincera. Embora curto, o documentário transmitiu uma atmosfera acolhedora e nostálgica, destacando as relações harmoniosas entre humanos e Pokémon. Ele pintou o cenário de um mundo onde até mesmo quem não era treinador poderia compartilhar suas vidas com Pokémon, um testemunho do progresso alcançado ao longo de milhares de anos. Após o término do programa, Calyrex suspirou suavemente, visivelmente emocionado. A televisão é realmente extraordinária, comentou com admiração no tom. Naoki riu baixinho, concordando. Os humanos nunca pararam de avançar. Quem sabe? Talvez num futuro próximo, até voemos para outros planetas em naves espaciais. Os olhos de Calyrex se arregalaram levemente e ele refletiu. Mesmo com todos os meus poderes, eu jamais conseguiria realizar tal feito. A engenhosidade da humanidade é realmente notável. Durante o intervalo comercial, Palmot ainda estava cativado pelo documentário. O pequeno Pokémon puxou a manga de Naoki com os olhos cheios de entusiasmo. O que foi, Palmot? Perguntou Naoki, virando-se para encará-lo. Palmot, exclamou. Calyrex, atuando como tradutor, sorriu ao transmitir a mensagem. Diz, Slugma é um Pokémon incrível. Naoki piscou surpreso. Você gosta mesmo do Slugma, né? Palmot assentiu vigorosamente. Parecia ter desenvolvido um sonho, um dia ter seus próprios canos de aquecimento cheios de Slugma, vivendo juntos como amigos. Naoki coçou o queixo pensativo. Entendo. Bem, essa é uma ideia interessante. Mas Slugma geralmente vive em áreas vulcânicas. Não são fáceis de encontrar em outros lugares. Naoki considerou a situação e percebeu que realmente havia uma solução potencial. Por exemplo, ele pensou em voz alta, eu poderia reservar um tempo para visitar a região de Oen e explorar a área ao redor do Monte Shinei. É conhecida por ser o lar de Magikargo e Slugma. Se eu encontrar um, talvez eu possa convidá-lo para viver conosco aqui no rancho. A ideia de adicionar um Pokémon lava ao rancho entusiasmou Naoki. Um Pokémon como Slugma poderia servir como fonte natural de calor, substituindo sistemas de aquecimento tradicionais e até mesmo auxiliando na hora de cozinhar, devido à sua temperatura corporal naturalmente alta. No entanto, haveria desafios. A infraestrutura da casa, incluindo lareiras, sistemas de ventilação e tubulações de aquecimento, precisaria ser redesenhada para acomodar os Pokémon de lava. Naoki começou a esboçar mentalmente um plano para essas reformas. Ao ouvir isso, os olhos de Palmot brilharam de alegria. Palmot guinchou saltando alegremente no mesmo lugar. No entanto, logo pareceu pensar em outra pergunta. Puxando a manga de Naoki com suas patinhas, olhou para ele com olhos arregalados e expectantes e perguntou. Palmot, quando sua neta vai visitar o rancho? Quero ser a melhor amiga dela, igual a Slugma do desenho. Naoki congelou, completamente pego de surpresa. O quê? Ele olhou para Palmot, incrédulo. Neta? Eu nem tenho ninguém de quem eu goste ainda. Como eu poderia ter uma neta? Palmot já estava sonhando acordado com o futuro. Palmot? Sua neta vai morar aqui conosco? Alcremie, sentado ali perto, deu sua opinião, concordando com a cabeça seriamente. Bray. Claro que sim. A imaginação dos Pokémon começou a correr solta, enchendo a sala com conversas divertidas sobre esse hipotético futuro membro da família. Até Calyrex se divertiu, assistindo a cena com um sorriso sereno. Por telepatia, ele transmitiu seus pensamentos a Naoki. Exasperado, mas afetuoso, Naoki gentilmente pegou Palmot nos braços, interrompendo suas ideias cada vez mais fantasiosas. Chega disso. Vamos esclarecer uma coisa. Eu não tenho neta. Ninguém da cidade vai aparecer de repente para me visitar e mesmo que aparecesse provavelmente não moraria aqui. Palmot parecia desanimado com as orelhas caídas. Palmot, por que não? Naoki suspirou, tentando encontrar uma maneira de explicar as complexidades da vida humana aos Pokémon de uma forma que eles entendessem. Porque começou ele pacientemente, as crianças eventualmente crescem e têm vida própria. Elas conhecem novas pessoas, encontram parceiros Pokémon e se mudam. É como quando todos vocês deixaram seus pais para se juntar a mim aqui no rancho. A vida segue em frente. O Pokémon pareceu entender a explicação, assentindo pensativamente. Apenas Koraidon permaneceu calmo, deitado ao lado das pernas de Naoki, aparentemente despreocupado. Afinal, havia um segredo que só Koraidon conhecia, um segredo que ele não estava pronto para compartilhar. Enquanto isso, Palmot parecia perdido em pensamentos com seu comportamento alegre e esmaecido. Ao contrário dos outros Pokémon, que haviam deixado seus pais voluntariamente para embarcar em novas aventuras, a jornada de Palmot fora diferente. Ele foi trazido para o rancho por um Pokémon conhecido como Bombirdier, e agora não conseguia deixar de se perguntar. Seus pais estariam preocupados com ele depois que ele partisse? Naoki percebeu a mudança repentina de humor de Palmot e imediatamente adivinhou o que o estava incomodando. Vou dar um jeito, ele disse em tom tranquilizador. Naoki sabia que os Bombirdier viviam principalmente nas regiões montanhosas a sudoeste de Paldea. Esses Pokémon eram conhecidos por criar bolsas com os pelos do peito e penas caídas, que usavam para coletar pedras, galhos e outros objetos. Eles então jogavam esses itens do céu como parte de sua peculiar brincadeira. Com isso em mente, Naoki retornou ao seu quarto e tirou um mapa detalhado da região de Paldea da escrivaninha. Ele o abriu sobre a mesa, e os Pokémon se reuniram ansiosamente ao redor, observando-o atentamente.
Ele localizou o rancho no mapa e traçou uma linha até uma área montanhosa próxima, conhecida por ser o lar do Bombardier. Se eles trouxeram você para cá, provavelmente não se afastaram muito da área de nidificação, explicou. Naoki circulou uma área selvagem na parte sul da cidade de Kozagi com sua caneta. Esta área pode ser um bom ponto de partida, disse ele. Ainda assim, ele não tinha certeza absoluta. Virando-se para Palmot, Naoki perguntou: você se lembra de mais alguma coisa sobre onde você morou antes? Palmot franziu a testa, lembrando-se cuidadosamente antes de responder. Palmot. Era uma floresta com muitas árvores, e havia uma árvore muito grande no meio. Naoki franziu a testa ligeiramente. Uma área florestal com uma árvore grande? Ele bateu no mapa, pensativo. Isso poderia descrever muitos lugares. Por um momento, Naoki se sentiu preso. Se ao menos Mewtwo estivesse aqui, murmurou para si mesmo. Os poderes psíquicos de Mewtwo podiam mergulhar nas memórias de Pokémon e humanos, revelando detalhes enterrados nas profundezas da mente. Com a ajuda deles, talvez pudessem identificar a localização exata. Mas Mewtwo havia partido há algum tempo, deixando o rancho para trás. Naoki suspirou, olhando para os outros Pokémon. E aqueles Pokémon que visitam a taverna? Com o tempo, a taverna Pokémon se tornou um destino popular, atraindo um número cada vez maior de visitantes Pokémon. Entre eles, havia vários Pokémon selvagens que haviam migrado de lugares distantes. Esses viajantes frequentemente paravam na taverna depois de ouvir outros Pokémon falarem sobre sua atmosfera acolhedora e excelente reputação. Eles descansavam um pouco antes de continuar suas jornadas. Naoki, inspirado por esse fluxo de visitantes, decidiu colocar um aviso de Pokémon desaparecidos na taverna, na esperança de que os Pokémon selvagens que por ali passassem pudessem encontrar os pais de Palmot durante suas viagens. Sem demora, ele compartilhou sua ideia com sua irmã Indeedee, que administrava a taverna. Ele pediu a ela que espalhasse a notícia entre os Pokémon convidados. Indeedee, sempre gentil e prestativo, assentiu com um sorriso tranquilizador. Ai, Palmot, comovido com sua gentileza, gorjeou suavemente. Pamo. Obrigado. Indeedee riu calorosamente e sua risada suave deixou Palmot à vontade. Na noite seguinte, quando a taverna Pokémon abriu as portas, Indeedee fez questão de transmitir a mensagem de Naoki aos Pokémon visitantes. De pé em seu lugar de costume, ela se dirigiu aos convidados, explicando a situação e pedindo a todos que avistassem os pais de Palmot que a informassem. Naoki, ocupado cuidando do rancho, não foi à taverna naquela noite, mas soube do resultado por Indeedee mais tarde. Os convidados Pokémon concordaram em ficar de olho nos pais de Palmot durante suas viagens. Com o aviso sobre o desaparecimento dos Pokémon agora amplamente divulgado, o próximo passo era simplesmente aguardar pacientemente por notícias. Enquanto esperavam, algo inesperado aconteceu. Certa manhã, enquanto Naoki capinava os campos, a senhora Dantes, que morava na cidade e costumava encomendar leite Gogoat fresco da fazenda, veio visitá-lo. Suas visitas eram sempre amigáveis, embora sua aparição inesperada desta vez tenha surpreendido Naoki. Senhora Dantes, ele a cumprimentou, largando as ferramentas. Está tudo bem? A gentil senhora sorriu calorosamente. Naoki, a qualidade do seu leite Gogoat melhorou ultimamente? Notei que o mercado em Kozagi agora está vendendo algo chamado leite Gogoat da vida. Eles compraram de você? Naoki assentiu. Sim, isso mesmo. Começamos a fornecer recentemente. A senhora Dantes hesitou brevemente antes de continuar. Bem, eu estava pensando. Vocês ainda vendem leite Gogoat comum ou agora é só essa variedade melhorada? Naoki ficou surpreso, percebendo um tom peculiar na voz da senhora Dantes. Preocupado, perguntou: aconteceu alguma coisa? A senhora Dantes pareceu genuinamente surpresa ao explicar. Desde que meu marido bebeu o leite Gogoat entregue pelo Dragonite outro dia, ele tem saltado como uma criança com uma energia inesgotável. É como se ele não conseguisse ficar parado. Mas não é só isso, ele tem sangrado pelo nariz várias vezes ao dia. Balançando a cabeça, ela continuou. Fomos ao hospital para um check-up e o médico disse que era por causa da supernutrição. No início, não conseguíamos descobrir a causa. Então me dei conta. Tinha que ser o leite Gogoat. Naoki ficou parado, atordoado. Sério? O leite Gogoat causou isso? Ele próprio costumava beber o leite dos Miltons da fazenda, pois não era fã do sabor marcante do leite fresco Gogoat. Embora já tivesse experimentado o leite Gogoat uma vez na vida, ele não se tornará parte regular de sua dieta. A senhora Dantes assentiu enfaticamente. É verdade. Esse leite Gogoat é forte demais para um homem mais velho como ele. Então, vim perguntar, você ainda tem leite Gogoat comum? Algo um pouco mais suave? Naoki franziu a testa, pensativo, e balançou a cabeça. Infelizmente não temos mais leite Gogoat comum. As Gogoats da fazenda agora produzem apenas o leite Gogoat da vida enriquecido. Ele fez uma pausa, considerando a situação dela. Mas que tal trocar para leite fresco dos Miltons? Sugeriu. Os Miltons aqui produzem leite de qualidade excepcional, embora não seja tão intenso quanto o leite Gogoat da vida. A senhora Dantes pareceu aliviada com a ideia. Talvez seja a solução. Vamos tentar. Com um sorriso, Naoki assentiu. Tudo bem, vamos substituir o leite Gogoat por leite Milton para você. Ela deu um suspiro visivelmente aliviado e entregou a Naoki um saquinho de papel. Aqui, disse ela, calorosamente. Eu assei alguns biscoitos. Por favor, experimente. Muito obrigado, disse Naoki com um sorriso educado. Ele pegou o saco de biscoitos da senhora Dantes e acenou em despedida enquanto ela se virava para sair do rancho. Naoki pensou que sua situação era única, mas nos dias seguintes, ele começou a receber ligações de outros clientes que estavam comprando leite Gogoat. Um após o outro, eles compartilharam preocupações semelhantes. O leite Gogoat era muito nutritivo. Reclamaram de noite sem dormir, sangramentos nasais frequentes e até ganho de peso significativo. Alguns admitiram que começaram a se preocupar com o excesso de peso só por beberem muito leite.
A maioria pediu para trocar seus pedidos de leite Gogoat pelo mais tradicional leite Moomo da Miltons. Naoki ficou perplexo. Depois de desligar mais uma ligação, abriu a geladeira, tirou uma garrafa do famoso leite Gogoat da vida e a encarou. Será que ele realmente pode ser tão poderoso? Ele murmurou. Com uma mistura de curiosidade e ceticismo, Naoki desenroscou a tampa, levou a garrafa aos lábios e tomou um grande gole. Quase instantaneamente, ele sentiu uma onda de vitalidade inundar seu corpo. O cansaço do trabalho no campo naquele dia desapareceu instantaneamente, substituído por uma energia ilimitada que o fez sentir que poderia enfrentar o mundo. Ele cerrou os punhos, sentindo uma onda de poder percorrer suas veias. Seus músculos estavam preparados, sua mente afiada. Uau! Naoki sussurrou espantado. Isso é surreal. Então, sem aviso, 2 fios quentes escorreram do seu nariz. Assustado, ele tocou o rosto e encontrou sangue espalhado pelos dedos. O quê? Gritou ele. Um sangramento nasal? Sério? O irmão Indeedei, que estava por perto, entrou em ação imediatamente. O preocupado Indeedei entregou a Naoki uma caixa de lenços de papel com as mãozinhas trêmulas. Ai ai! Indeedei gritou visivelmente preocupado. Obrigado. Naoki pegou um punhado de lenços de papel e os pressionou contra o nariz. Inclinou a cabeça levemente e enxugou com força até o sangramento finalmente cessar. Ufa! Naoki respirou fundo e olhou para Indeedei com um sorriso de desculpas. Acho que o leite Gogoat da vida é realmente tão potente. Mas mesmo com o sangue secando, a energia que percorria seu corpo se recusava a diminuir. Naoki se sentia tão revigorado que ficar parado parecia impossível. Não posso ficar sentado assim. Ele declarou de repente, pegando o machado mais próximo e correndo para fora. Antes que Indeedei pudesse impedi-lo, Naoki foi direto para a pilha de lenha. Sob o olhar preocupado de Indeedei, ele começou a cortar toras em um ritmo quase sobre-humano. Capítulo 298. Provas descobertas algumas horas depois, Naoki finalmente pousou o machado, enxugando a testa com um suspiro de satisfação. Cada tora da pilha de lenha havia sido cuidadosamente cortada, e o rancho agora tinha madeira suficiente para durar semanas. Sentindo a tensão muscular diminuir, Naoki voltou para o quarto para tomar um banho. A água morna que caía sobre ele lavou a sujeira e o cansaço, deixando-o revigorado e energizado. Esse leite Gogoat da vida não é brincadeira, murmurou ele, secando-se com uma toalha. Definitivamente não é algo que uma pessoa comum consiga tomar em grandes quantidades. Os efeitos do leite eram inegavelmente potentes, um tônico notável para aumentar a energia e a vitalidade, mas Naoki sabia que precisaria ser mais cauteloso dali em diante. Beber uma garrafa inteira de uma só vez fora imprudente. Talvez porções menores e mais controladas proporcionassem os benefícios sem a onda avassaladora de energia. Combinado com exercícios regulares para queimar o excesso de nutrientes, poderia se tornar um regime incrível para a saúde e vitalidade a longo prazo. Enquanto Naoki refletia sobre essa ideia, uma voz soou do lado de fora da casa. Curioso, ele se vestiu rapidamente e saiu para ver uma garota de cabelos curtos com o uniforme da Academia Uva, parada perto do portão da fazenda, com uma mochila nas costas. Os olhos dela brilharam ao vê-lo. Olá, sou aluna da Academia Uva. Pode me dizer como chegar ao Santuário da Abundância? Naoki piscou surpreso. Já era um treinador? Parecia que a cobertura jornalística sobre Calyrex tinha sido incrivelmente eficaz. Ele apontou para o caminho principal que saía do rancho. Siga esta estrada em frente. No final você encontrará uma trilha na montanha que leva ao santuário. A menina juntou as mãos em sinal de gratidão. Muito obrigada. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu correndo na direção que ele havia indicado, com sua mochila balançando enquanto ela desaparecia no caminho. Naoki a observou partir imerso em pensamentos. Aquela garota não seria a primeira e certamente não seria a última. A lenda do rei das colheitas abundantes já atraía treinadores para a região, ávidos por aprender mais e testar suas habilidades. Isso só podia significar uma coisa: o teste do relâmpago e o teste da tempestade que ele havia imaginado estavam finalmente prontos para serem colocados em prática. Determinado, Naoki chamou Palmote e Dragonite. Os 2 Pokémon correram para o seu lado com os olhos brilhando de curiosidade. Vocês se lembram do julgamento do relâmpago e do julgamento da tempestade sobre os quais falamos? Perguntou Naoki, agachando-se para ficar na altura deles. Pamo. Palmote gorjeou, assentindo ansiosamente. Au, ó. Dragonite respondeu com um grito estrondoso, suas asas batendo de excitação. Naoki sorriu. Ótimo. Essas provações foram criadas para te deixar mais forte do que você jamais foi. Os olhos dos 2 Pokémon brilharam de determinação. Ótimo, disse Naoki, levantando-se. Vamos repassar os detalhes do julgamento juntos para que possamos nos preparar. Ele se virou para Dragonite, que pescou para ele com expectativa, praticamente vibrando de entusiasmo. Dragonite pescou, parecendo expectante. O teste que você está encarregado se chama Teste da Tempestade, explicou Naoki a Dragonite. Como o nome sugere, seu objetivo é liberar a tempestade mais poderosa que você conseguir reunir para desafiar seu oponente. Ele começou a delinear a estratégia. Comece com Dança da Chuva para preparar o campo. Em seguida, use Furacão para uma cobertura devastadora de tempestades. Dependendo da situação, você pode misturar outros movimentos como Trovão, Relâmpago ou Fúria do Dragão para aumentar o ataque. O tom de Naoki tornou-se sério enquanto ele continuava. Mas lembre-se, o objetivo não é derrotar seu oponente de uma vez. O propósito deste teste é ganhar experiência valiosa. Trate seus oponentes como parceiros de treino. Teste seus movimentos, aprenda a se adaptar em batalhas reais e fique mais forte através do combate real, entendeu?
Dragonite respondeu entusiasticamente, balançando a cabeça vigorosamente. Naoki não pôde deixar de sorrir. Desde que Dragonite comeu os pães da última vez, ele estava ansioso para testar sua recém-descoberta força. O anúncio de que os desafiantes chegariam em breve claramente animou o Pokémon. Batendo as asas em antecipação, Dragonite criou uma rajada de vento repentina e poderosa que farfalhou a grama e sacudiu as árvores próximas. Naoki piscou surpreso, maravilhado com a cena. Parece que sua compatibilidade com o pão de tempestade é ainda melhor do que eu esperava, refletiu. Com Dragonite pronto, Naoki voltou sua atenção para Palmot, que estava segurando seu martelo em miniatura, sua expressão cheia de determinação. Antes que Naoki pudesse dizer qualquer coisa, Palmot começou a balançar o martelo em sua pata. Enquanto o martelo girava, arcos brilhantes de relâmpagos crepitavam ao redor dele, lançando faíscas dançando pelo ar. Pamo! Exclamou Palmot com os olhos brilhando de determinação. Ele quer ficar mais forte e se tornar um Pokémon poderoso, e então usar esse poder para punir o mal e promover o bem, como o Pokémon chamado Thor, e se tornar um verdadeiro super-herói. Naoki riu baixinho, impressionado com o entusiasmo. Parece que você já está ansioso para começar. Nem preciso explicar, sua maestria com esse martelo fala por si. Pamo! Palmot exclamou enquanto faíscas de excitação crepitavam ao redor dele. Naoki assentiu, satisfeito. Tudo estava se encaixando. Agora só faltava esperar os desafiantes chegarem ao rancho. 6 de fevereiro, calendário da Aliança, ano 199. Naquela manhã, Naoki recebeu uma carta do pomar de cerejeiras Elif. O convite dizia que o Festival das Cerejeiras em Flor aconteceria em breve e o incentivava a levar seus Pokémon para as festividades. Festival das Cerejeiras em Flor. A lembrança trouxe um sorriso ao rosto de Naoki ao se lembrar de ter participado do evento do ano passado. Era uma oportunidade perfeita para se conectar com Pokémon e amigos enquanto apreciava a beleza serena das cerejeiras em flor. Este ano, os irmãos Indeedee que haviam se juntado ao rancho, finalmente teriam a chance de vivenciar isso também. Mas como sempre, os planos podem mudar. Naquela tarde, Naoki recebeu uma ligação do Instituto de Pesquisa da Área Zero. Ao atender, foi recebido pela imagem do professor Sada, que parecia estranhamente animado. Professor? Naoki piscou surpreso. O que está acontecendo? O professor Sada, visivelmente animado, assentiu com entusiasmo. Naoki, lembra da discussão que tivemos sobre identificar Pokémon paradoxos que pudessem se integrar bem em ambientes humanos? Naoki assentiu lentamente. Sim. O que tem? A expressão do professor Sada se iluminou. Bem, a busca valeu a pena. Fizemos uma descoberta notável. Que tipo de Pokémon paradoxo? Perguntou Naoki intrigado. Sada se aproximou da tela com a voz praticamente explodindo de entusiasmo. Confirmamos a presença de Fluttermane na Área Zero. É um Pokémon ancestral muito parecido com Coraidon, registrado no Tomo Escarlate. Os olhos de Naoki se arregalaram. Fluttermane? Ele não esperava que o Pokémon em questão fosse Fluttermane, uma criatura frequentemente descrita em relatos de testemunhas oculares como extremamente agressiva e altamente combativa. É isso mesmo, confirmou a professora Sada, assentindo enquanto começava a explicar as circunstâncias únicas de Fluttermane. Não faz muito tempo, usamos a máquina do tempo para trazê-la dos tempos antigos para a nossa era. A princípio, continuou ela, tanto o Dr. Turo quanto eu presumimos que ele nos atacaria imediatamente, dados os relatos de sua natureza violenta. Mas, para nossa surpresa, não fez. Em vez disso, permaneceu escondido nas sombras, nos observando como se tentasse entender quem éramos. Naoki ouviu atentamente e intrigado. Não só isso, acrescentou Sada com uma risada. Ele também conseguiu entrar furtivamente no depósito do refeitório e roubar uma quantidade significativa de suprimentos de comida. Mas tem mais algo verdadeiramente fascinante. Naoki se inclinou para a frente, curioso. O que você descobriu? A expressão de Sada ficou séria, mas animada. Percebemos que Fluttermane demonstrou um interesse peculiar por uma fotografia tirada no Instituto de Pesquisa da Área Zero, aquela em que você e Coraidon aparecem. Naoki piscou surpreso. A foto minha com Coraidon? Sada assentiu. Sim. Esse comportamento levou o Dr. Turo e eu a formular uma hipótese bastante ousada. Fluttermane e Coraidon poderiam ter se conhecido no passado remoto? A mente de Naoki acelerou. A ideia de que esses dois Pokémon paradoxo pudessem compartilhar uma história era emocionante e misteriosa. Por isso, continuou Sada, gostaríamos de convidar você e Coraidon para o Instituto de Pesquisa da Área Zero. Acreditamos que colocar Coraidon cara a cara com Fluttermane poderia nos ajudar a verificar essa teoria. Naoki assentiu lentamente, já considerando as implicações. E se eles se reconhecerem? Sada sorriu. Se for esse o caso, achamos que Coraidon pode ser fundamental para domar Fluttermane. Pode ajudar o Pokémon a se sentir mais confortável e seguro. E trazer Fluttermane de volta para o rancho. Com certeza, confirmou Sada. Se o vínculo deles for real, o rancho pode se tornar o santuário perfeito para Fluttermane. Eu cuido das formalidades com Geeta. Você não precisa se preocupar com essa parte. Concentre-se apenas em vir ao instituto e trazer Coraidon com você. Capítulo 299. Sussurros do passado. Calma, doutor, disse Naoki levantando a mão. Depois de considerar a situação por um momento, uma possibilidade diferente lhe veio à mente. Ele olhou diretamente para o professor Sada na tela e perguntou: é possível que Fluttermane e Coraidon não sejam amigos, mas inimigos que lutaram entre si no passado? A professora Sada piscou, momentaneamente surpresa. A sugestão de Naoki pareceu acalmar sua excitação, levando-a a pensar de forma mais crítica. Você pode ter razão, admitiu ela após uma pausa, com uma expressão pensativa. A maioria dos Pokémon paradoxos que invocamos desde os tempos antigos tende a ser violenta, territorial e inerentemente combativa. Eles raramente cooperam, exceto quando caçam, e a maioria de suas interações envolve disputas territoriais ou brigas.
dias. Naoki assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Mas, Sada continuou com um toque de determinação na voz, minha intuição me diz que Flutterman é diferente. Há algo incomum em seu comportamento, algo que nunca vimos nos outros. Ele não reagiu com hostilidade, e seu interesse naquela foto sugere mais do que simples agressão. Ela suspirou suavemente, como se estivesse deixando de lado um pouco do entusiasmo anterior. De qualquer forma, ainda acredito que vale a pena explorar. Naoki, espero que você e Koraidon possam vir ao Instituto de Pesquisa da Área Zero. Vê-lo se encontrando pode revelar a verdade. Vou falar com Koraidon primeiro, respondeu Naoki, olhando para o rancho. Ótimo, disse Sada com a voz esperançosa. Sem desligar, Naoki seguiu em direção aos campos gramados onde Koraidon se aquecia ao sol. O Pokémon lendário jazia esparramado na grama, absorvendo o calor dos raios dourados. Suas escamas vibrantes brilhavam sob o sol, e seu corpo parecia completamente à vontade. O ar ao redor do rancho carregava uma mistura de aromas terrosos de grama e o doce aroma de Poképuffs recém-assados que vinha da cozinha de Naoki. A brisa suave levou a fragrância até onde Koraidon jazia, seu corpo visivelmente relaxando ainda mais a cada respiração. Ao ouvir o som familiar dos passos de Naoki, Koraidon preguiçosamente abriu um olho e virou a cabeça em sua direção. Hau! Ele rugiu curiosamente, sua voz profunda, mas calma. Naoki agachou-se ao lado dele com um tom gentil. Koraidon, você se lembra de ter tido amigos Pokémon nos tempos antigos? Koraidon piscou, a pergunta o pegando de surpresa. Mas depois de um momento seus olhos brilharam com o reconhecimento e ele assentiu. Hau! A imagem de um Pokémon flutuando graciosamente no ar surgiu em sua mente. Flutterman. Koraidon se lembrou do encontro deles naquele mundo primitivo e antigo, uma época em que vagava em busca de Naoki. A jornada fora repleta de perigos, repleta de Pokémon ferozes que atacavam a todo momento, incluindo o rival Koraidon. Inicialmente, ele não reconheceu Flutterman. Só mais tarde Koraidon o reconheceu e permitiu que o Pokémon o acompanhasse em sua árdua jornada. Inúmeras batalhas e provações se passaram enquanto se aventuravam. Guiados por algo quase instintivo, eles enfrentaram desafios ferozes, incluindo uma batalha com o Koraidon rival, que o deixou ferido, mas vitorioso. Depois de muitas dificuldades, eles finalmente chegaram ao seu destino. Naquela época, Koraidon ainda se lembrava de ter sentido uma aura incrivelmente perigosa lá no fundo. Despediu-se de Flutterman, dizendo-lhe para ficar para trás. Flutterman concordou sem hesitar. Então Koraidon aventurou-se sozinho nas profundezas da Área Zero, cuidando de seus ferimentos, até chegar a uma vasta caverna subterrânea cheia de minerais brilhantes. Lá, ele encontrou um grupo de Pokémon tartarugas brilhantes. As tartarugas, curiosas sobre o recém-chegado, reuniram-se ao redor de Koraidon e perguntaram quem era e por que tinha vindo. Koraidon respondeu com o coração pesado. Sou Koraidon e estou procurando por Naoki. As pequenas tartarugas inclinaram a cabeça confusas e perguntaram. Quem é Naoki? Koraidon respondeu tristemente. Ele é alguém muito importante para mim. Sinto muita falta dele, mas não consigo encontrá-lo. Ao ouvir a tristeza na voz de Koraidon, as tartarugas abaixaram a cabeça, compartilhando sua tristeza. Então, como se estivessem comovidas com a situação, algumas das pequenas tartarugas se adiantaram, oferecendo ajuda. O que aconteceu em seguida deixou Koraidon atônito. O pequeno Pokémon tartaruga começou a brilhar com uma luz radiante. Em um instante suas formas mudaram, tornaram-se tartarugas maiores e brilhantes, com seus cascos brilhando como cristais. As tartarugas gigantes liberaram um poder extraordinário. Diante dos olhos de Koraidon, o mundo inteiro parecia envolto em uma luz cristalina deslumbrante. Uma onda de imensa energia terra distorceu o tempo e o espaço. Naquele momento Koraidon sentiu um chamado inegável, algo puxando do outro lado do tempo e do espaço. Antes que pudesse reagir, a luz brilhante o engolfou completamente. Quando Koraidon emergiu da luz, ele se viu de frente para o professor Sada e o Dr. Turo, ambos com expressões de excitação e espanto. A intenção de capturá-lo era evidente quando eles tentaram pegar as Pokébolas, mas Koraidon não tinha interesse em ficar. Dominado pela saudade de rever Naoki, ele afastou as Pokébolas com um único golpe de garra. Sem demora, Koraidon saiu correndo da instalação de pesquisa, saiu da Área Zero e voou incansavelmente pela região de Paldea, navegando de memória em direção ao seu lar. Quando Koraidon finalmente chegou ao rancho, seu corpo, maltratado e enfraquecido, sucumbiu à inconsciência. Lembrou-se do momento em que Naoki e seu eu mais jovem, Ciclizar, arrastaram seu corpo inerte para dentro. Juntos, prepararam um bife grelhado para ajudá-lo a se recuperar. Inicialmente, Koraidon sentiu-se atordoado e confuso com a sequência de eventos. Mas ao ver seu eu do passado ao lado de Naoki, começou a juntar as peças. Aqueles primeiros dias no rancho foram um desafio. Koraidon lutava para aceitar o Ciclizar como ele era mais jovem. Não conseguia evitar sentir pontadas de ciúme e frustração sempre que via Naoki demonstrando carinho com o Ciclizar. Ciclizar, sensível às emoções de Koraidon, aproximou-se dele cautelosamente durante esse tempo, tentando não provocá-lo. Com o tempo, porém, Koraidon se adaptou à nova dinâmica de sua vida no rancho. Por fim, aceitou Ciclizar como parte da família, embora a jornada rumo à harmonia tivesse sido longa e repleta de tensões. Agora, refletindo sobre essas memórias, Koraidon percebeu que já havia vivido esses momentos antes. Depois de reunir as informações necessárias, Naoki sabia que não podia deixar o professor Sada esperando. Ele se virou e saiu para relatar. Retornando ao videofone, Naoki repassou tudo o que havia aprendido com Koraidon ao professor Sada. Perguntei a Koraidon se ele já tinha feito amigos antes, e Koraidon disse que sim. Ao ouvir essa resposta, a expressão do professor Sada se tornou de surpresa. Flutterman, ela murmurou. Naoki pensou por um momento antes de concordar com o pedido. Partiremos para a cratera Paldea amanhã. Se Flutterman fosse de fato amigo de Koraidon,
Isso significava que os dois Pokémon poderiam coexistir pacificamente e não entrariam em conflito como outros Pokémon do Paradoxo costumavam fazer. Talvez isso até significasse que ele poderia domar Fluttermané. Os olhos do professor Sada brilharam de entusiasmo. Nesse caso, o Dr. Turo e eu estaremos esperando por você e Koraidon no laboratório. Com isso, a ligação foi encerrada. Naoki foi informar os irmãos Indeedei, que cuidavam das operações diárias do rancho, sobre sua partida iminente. Os irmãos o tranquilizaram, prometendo cuidar muito bem de tudo enquanto ele estivesse fora. Naoki tinha total confiança nas habilidades deles. Na manhã seguinte, ele partiu para a cratera Paldea, montado nas costas de Koraidon. Koraidon parecia energizado, até um pouco animado. Fazia tanto tempo desde a última vez que vira Fluttermané, que não conseguia deixar de se perguntar como estaria seu velho amigo. Koraidon voou em sua velocidade mais rápida, cobrindo a distância do rancho até a cratera Paldea em pouco mais de 2 horas. Olhando para o mundo abaixo, envolto em nuvens enevoadas, Naoki não pôde deixar de sentir nostalgia. Sua visita anterior havia sido inspiradora. Testemunhar os comportamentos indomáveis e ancestrais dos Pokémon Paradoxos deixou uma impressão duradoura nele. Mas desta vez ele tinha um propósito diferente. A admiração da primeira viagem havia desaparecido, substituída por uma determinação focada. Montando Koraidon, ele passou diretamente pelas camadas de névoa e chegou ao laboratório de pesquisa da Área Zero na base da cratera. O professor Sada já estava esperando para cumprimentá-lo. Há quanto tempo, Koraidon? Ela disse calorosamente, seu sorriso se alargando ao ver o Pokémon. O Koraidon respondeu com um estrondo feliz. Naoki, de pé ao lado de Koraidon, deu um aceno educado à professora, que retribuiu antes de fazer sinal para que a seguissem. Venha comigo, disse ela. Fluttermané está escondido dentro do laboratório. Parece incrivelmente tímido. Nem o Dr. Turo nem eu conseguimos fazê-lo sair. É aí que você e Koraidon entram. Tímido? Repetiu Naoki surpreso. Timidez não era um atributo que ele associava à reputação agressiva dos Pokémon Paradoxo. O professor Sada sentiu. Sim, esta juba flutuante é única. De todos os Pokémon Paradoxos que observei, é o que mais se assemelha aos Pokémon modernos em temperamento. Como se estivesse se lembrando de algo, ela fez uma pausa e deu um tapa de leve na testa. Ah, e quase esqueci. Tem também o Koraidon. Essa é outra exceção. Naoki olhou para Koraidon, que caminhava calmamente ao lado dele. A professora Sada murmurou para si mesma. Poderia haver uma conexão desconhecida entre os dois? Foi que Fluttermané foi influenciada por Koraidon e mudou sua personalidade, ou foi Koraidon que foi influenciado por Fluttermané e ficou mais quieto? Bem, essa era a questão. Como pesquisador com doutorado em estudos Pokémon, é preciso aprender a fazer suposições ousadas e verificá-las com análises cuidadosas. A professora Sada olhou para Koraidon e pensou em Fluttermané, uma ideia repentina e incrédula se formando em sua mente. Ela cobriu a boca, surpresa. Será que em tempos antigos Koraidon e Fluttermané pertenciam ao mesmo grupo de ovos? Ao ouvir isso, Naoki ficou momentaneamente atordoado. Grupo de ovos? Será que... Ele parou de falar, olhando para Koraidon em choque antes de murmurar. Será que Koraidon e Fluttermané estão apaixonados um pelo outro? Como aquele Tropius do anime que se apaixonou pela Meganium da enfermeira Joy. A professora Sada continuou sua análise com uma postura calma. Embora não haja casos documentados de Pokémon Paradoxo botando ovos, não podemos descartar totalmente a possibilidade. Nesse momento, Koraidon, que ouvia a conversa, pareceu entender o significado. Balançando a cabeça vigorosamente, exclamou, Aga, não é verdade. Ele e Fluttermané eram apenas bons amigos. Percebendo a reação de Koraidon, Naoki perguntou, então, não é assim? Koraidon assentiu firmemente. Ah, nossa. A professora Sada então propôs outra hipótese, em tom especulativo. Será que Fluttermané se apaixonou por Koraidon e respondeu ao chamado da máquina do tempo para segui-la até esta era? Koraidon, Naoki. Ao ver suas expressões sem palavras, a professora Sada rapidamente percebeu que talvez tivesse ido longe demais. Virou-se para Naoki com um sorriso de desculpas. Desculpe, mas não consigo pensar em outra explicação para o comportamento de Fluttermané. Naoki achava a imaginação do professor Sada notavelmente vívida, digna de alguém brilhante o suficiente para criar uma máquina do tempo. No entanto, até onde ele sabia, os Pokémon Paradoxo não pareciam capazes de se reproduzir como Pokémon comuns. Além disso, Pokémon lendários como Koraidon não tinham gênero, assim como Groudon e Kyogre. Ainda assim, levantou uma questão importante. Se os Pokémon Paradoxo não conseguiam se reproduzir, como sustentavam suas populações em tempos antigos? Se não tivessem a capacidade de se reproduzir, não teriam sido extintos após algumas gerações? Naoki não pôde deixar de se perguntar. Um asteroide atingiu o mundo Pokémon, eliminando Pokémon antigos como Koraidon, Roarinmu e Slitherwing, assim como aconteceu com os dinossauros. Era uma pergunta sem resposta clara. A verdade provavelmente só poderia ser descoberta viajando no tempo através de uma máquina do tempo e testemunhando os eventos em primeira mão. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Naoki, Dr. Sada e Koraidon chegaram à enorme instalação de pesquisa situada ao lado do brilhante pilar de cristal Terra. A doutora Sada passou seu cartão de identificação e a entrada do instituto se abriu com um zumbido baixo. Liderando o caminho, ela explicou, Fluttermané está em algum lugar dentro desta instalação, mas é extremamente cauteloso. Raramente aparece perto de humanos. Temos contado com o sistema de vigilância para monitorar seus movimentos. Naoki assentiu. Faz sentido. Para um Pokémon paradoxal como Fluttermané, esta era tão estranha quanto uma civilização avançada seria para uma tribo perdida e primitiva. Embora Fluttermané pudesse tentar escapar da captura, tinha pouco conhecimento de tecnologia moderna, o que o deixava vulnerável à detecção por meio de vigilância. O Dr. Sada fez uma pausa e então sugeriu, por que não deixamos Koraidon pedir?
Naoki virou-se para o companheiro. O que você acha? Quer tentar? Agashi. Koraidon respondeu com um aceno brusco, balançando a cauda em concordância. Então começou a caminhar lentamente pelo corredor mal iluminado do instituto, olhando para a esquerda e para a direita em busca de Flutter Mané. Naoki e o Dr. Sada seguiram silenciosamente alguns passos atrás, tomando cuidado para não perturbar o silêncio. A atmosfera no corredor estava parada, o ar carregado de expectativa. Era como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Naoki não pôde deixar de notar que o enorme centro de pesquisa parecia deserto. Seu palpite era que o Dr. Sada havia ordenado que os outros pesquisadores abandonassem a área, provavelmente por medo de que Flutter Mané pudesse reagir agressivamente à presença deles. Minutos se passaram sem nenhum sinal de Flutter Mané. Koraidon farejou o ar cautelosamente, seu olhar aguçado examinando cada sombra. O Dr. Sada finalmente parou e franziu a testa. Será que ele está nos evitando por estarmos aqui? Naoki considerou a possibilidade. É perfeitamente possível. O Dr. Sada pensou por um momento antes de propor. Vamos para a sala de monitoramento e deixar Koraidon aqui sozinho. Se dermos um pouco de espaço para Flutter Mané, ele pode se sentir confortável o suficiente para se revelar. Boa ideia. Naoki ajoelhou-se ao lado de Koraidon, acariciando delicadamente suas escamas. Parece que seu amigo pode ser tímido. Vamos esperar você lá fora para que possa encontrá-los em paz. Koraidon soltou um rosnado suave e reconfortante, como se dissesse que havia entendido. Naoki e o Dr. Sada saíram do prédio e logo encontraram o Dr. Turo, que retornava da zona de observação ecológica. Após uma breve explicação sobre o progresso, a curiosidade do Dr. Turo foi despertada e ele se juntou a eles no caminho para a sala de monitoramento. Lá dentro, o trio observava atentamente as imagens de vigilância. Uma tela mostrava Koraidon vagando lentamente pelo corredor, com uma postura calma, porém alerta. O Dr. Turo examinou as outras imagens das câmeras, procurando por qualquer movimento. De repente, apontou para um monitor. Lá está. Naoki se inclinou e avistou Flutter Mané emergindo cautelosamente da borda sombria do corredor. Sua forma espectral e flutuante se movia quase silenciosamente ao se aproximar do final do corredor, parando bem perto do caminho de Koraidon. A tensão na sala aumentou quando Flutter Mané olhou nos olhos de Koraidon. A cabeça de Koraidon se virou bruscamente, seu olhar penetrante encontrando de Flutter Mané. Capítulo 300, Miraidon. No corredor vazio e silencioso, Flutter Mané observou calmamente Koraidon parado em frente a ele. Ao ver Flutter Mané depois de tanto tempo, uma expressão alegre se espalhou pelo rosto de Koraidon. Haal! Ele rugiu animadamente. Olhando para Koraidon agora, Flutter Mané não pôde deixar de se lembrar do Koraidon, um Koraidon sempre marcado por cicatrizes, com o corpo castigado por inúmeras batalhas. Eles já tinham viajado muito longe juntos uma vez. Em sua busca por aquela pessoa importante, Flutter Mané seguiu Koraidon por florestas de árvores antigas e imponentes. Saltou ao lado dele de penhascos íngremes para profundezas sombrias e atravessou cavernas misteriosas e escuras. Naquela época, sua impressão de Koraidon era a de um Pokémon que nunca sorria. Não importava o perigo ou a provação, o rosto de Koraidon sempre carregava uma expressão sombria e cansada. Ele se lembrou de como Koraidon havia compartilhado seus pensamentos e medos durante a jornada. Como ele veio de um rancho cheio de Pokémon e como estava com medo de nunca encontrar Naoki ou voltar para casa. E agora, ao ver o sorriso largo no rosto de Koraidon, Flutter Mané sentiu um calor se agitar dentro de si. Os cantos da própria boca se curvaram levemente, formando um sorriso suave. Fiquei genuinamente feliz por Koraidon. Mreon, murmurou Flutter Mané suavemente, com sua voz etérea e gentil. Você o encontrou. Haal. Koraidon assentiu ansiosamente, seu tom transbordando de excitação. Naoki também está aqui. Flutter Mané já sabia. Já tinha visto o humano acompanhando Koraidon antes. Ao refletir sobre esse reencontro, Koraidon de repente ficou curioso sobre a jornada de Flutter Mané. Inclinou a cabeça e perguntou, Haal? Flutter Mané respondeu, Mreon, eu esperei lá, mas quando você não voltou, eu desci. Foi quando me trouxeram para cá. Koraidon congelou, tentando juntar as peças, antes de perceber. O pequeno Pokémon tartaruga devia ter usado sua energia cristalina para enviar Flutter Mané para cá, assim como fizeram com ele. Revivendo o passado em sua mente, Koraidon de repente teve uma ideia. Haal, convidou-o com a voz cheia de esperança. Você gostaria de voltar para o rancho e morar conosco? Enquanto isso, na sala de monitoramento, observando os dois Pokémon ancestrais interagindo pacificamente no feed de vigilância, os olhos do professor Sada brilharam de intriga. Como eu suspeitava, eles se conhecem. Ela exclamou com um tom de voz cheio de fascínio. O Dr. Turo, parado ao lado dela, não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja ao observar a cena. A pesquisa de Sada sobre Pokémon antigos deu mais um passo significativo, gerando mais um avanço. Em contrapartida, sua pesquisa sobre futuros Pokémon havia batido em uma parede. Comparados à natureza selvagem e feroz dos Pokémon paradoxos primitivos, os Pokémon do futuro exibiam um comportamento calmo e calculista. Pareciam inteligentes, quase inteligentes demais, mas suas ações imprevisíveis e processos de pensamento inescrutáveis os tornavam muito mais desafiadores de estudar. Enquanto o Dr. Turo observava a cena que se desenrolava na sala de monitoramento, ele não pôde deixar de olhar para Naoki, que estava por perto. Como um respeitado pesquisador Pokémon, o Dr. Turo tinha um olhar aguçado para a compreensão da dinâmica entre humanos e Pokémon. Para ele, era evidente que Naoki possuía um dom único. Independentemente do Pokémon, eles eventualmente se tornavam seus amigos. Confiavam nele e o ouviam de bom grado.
Então, surgiu a pergunta, Naoki poderia ajudar a criar um vínculo com um Pokémon do futuro, assim como fez com Koraidon? Os pensamentos do Dr. Turo se voltaram para Miraidon. Ele já havia tentado ajudar Arven a se conectar com Miraidon, mas por algum motivo, o garoto permaneceu indiferente, até mesmo resistente, ao Pokémon futurista. A tentativa não teve muito sucesso. Em profunda reflexão, o Dr. Turo começou a considerar uma nova ideia. Se Miraidon fosse confiado a Naoki, poderia formar um vínculo semelhante ao que Koraidon compartilhava com ele? Incapaz de reprimir a ideia por mais tempo, Dr. Turo se virou para Naoki e perguntou, Naoki, você está interessado em Pokémon como Miraidon? Naoki piscou surpreso, pego de surpresa. O que você quer dizer? Perguntou. O Dr. Turo esclareceu, gostaria de confiar Miraidon a você. Assim como Koraidon, quero ver se você consegue desenvolver um vínculo profundo com ele. Os olhos de Naoki se arregalaram quando ele entendeu o significado. Você está falando sério? Ele perguntou, incrédulo. Claro, respondeu o Dr. Turo com um sorriso. De seu lugar diante do monitor, a professora Sada, que observava atentamente Koraidon e Flutter Mané, ouviu a conversa. Um sorriso brincalhão cruzou seu rosto quando ela se virou para o marido e provocou. Você está me traindo, não é? O Dr. Turo riu baixinho, embora sua expressão permanecesse séria. Que escolha eu tenho? Pokémon antigos com o tempo podem se adaptar a esta era com os devidos cuidados e orientação. Eles aprendem com seus treinadores e gradualmente se integram ao mundo moderno. Ele suspirou, balançando a cabeça. Mas os Pokémon do futuro, eles são completamente diferentes. Possuem inteligência avançada desde o início e resistem aos métodos tradicionais de vínculo. Construir uma conexão com eles é infinitamente mais desafiador. De um lado, estavam os Pokémon selvagens, indomáveis e sem inteligência desenvolvida. Movidos puramente pelo instinto de temperamento feroz, eles se concentravam exclusivamente em lutar por território e caçar para sobreviver. Do outro lado, estavam Pokémon mecânicos futuristas de origem desconhecida. Embora seus corpos metálicos fossem frios e insensíveis, eles possuíam uma inteligência extraordinária e a capacidade de pensar e analisar de maneiras muito além de qualquer Pokémon comum. O Dr. Turo virou-se para Naoki com um olhar firme. Então começou ele, gostaria de pedir que você tentasse interagir com Miraidon. Veja se consegue estabelecer um vínculo com ele, assim como fez com Koraidon. Naoki respirou fundo, acalmando a excitação e o nervosismo. Ele não podia negar a singularidade da situação de Koraidon. Afinal, ele havia cuidado dele até que se recuperasse, o que fora fundamental para conquistar sua confiança e afeição. Mas Miraidon era diferente. Ele não tinha nenhuma conexão anterior com ela, e o processo de formar um vínculo parecia assustador. Vou tentar, disse Naoki, cauteloso. Mas não posso prometer nada. O Dr. Turo assentiu, satisfeito com a resposta. Olhando para a tela de monitoramento onde Koraidon e Flutter Mané ainda conversavam, ele disse, parece que eles ainda têm muito o que discutir. Vamos aproveitar este momento para visitar o bioma onde Miraidon reside. O professor Sada ficou para trás para continuar observando Koraidon e Flutter Mané, enquanto Naoki seguiu o Dr. Turo até a zona ecológica que abriga Miraidon. Os portões automáticos se abriram, revelando um bioma extenso, repleto de penhascos imponentes e bacias profundas. O ambiente era árido, quase desolado, mas exalava uma certa majestade. Assim que entraram, Naoki começou a vasculhar a área em busca de Miraidon. Não demorou muito para que seus olhos se fixassem em uma figura pairando perto da beira de um penhasco imponente. Lá estava ele, Miraidon, flutuando silenciosamente no ar. Seu olhar penetrante e sem vida estava fixo no céu distante, sua expressão indecifrável. Exalava uma aura de imobilidade implacável, como se contemplasse algo muito além da compreensão humana. O Dr. Turo gesticulou em sua direção e falou em voz baixa, é Miraidon, também conhecido como a Serpente de Ferro. Dizem que ela possuía o poder do relâmpago para reduzir paisagens inteiras a cinzas. Naoki estudou o Pokémon, notando sua estrutura esguia e mecânica e sua presença sinistra. Parece muito com a estrutura esquelética do Ciclizar, observou. A expressão do Dr. Turo ficou séria. É verdade, mas Miraidon é muito mais poderoso e implacável do que qualquer Pokémon como Ciclizar. Ele possui uma inteligência impressionante e perturbadora. Consegue avaliar o caráter de uma pessoa com notável precisão, mas sua natureza mecânica torna impossível decifrar suas emoções. Naoki assentiu pensativamente, observando a figura imponente de Miraidon. Comparado a Koraidon, Miraidon parecia alienígena. Seu comportamento frio e metálico contrastava fortemente com a personalidade calorosa e expressiva de Koraidon. Como esperado, murmurou Naoki, as emoções de Koraidon são muito mais vívidas e fáceis de entender. Sua aparência parece mais natural, mais biológica. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.